Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão, e esse é o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Começando a apresentação dos integrantes da bancada de hoje, esta que é a maior bancada virtual da podosfera, começando pelo meu lado direito, ele falando também diretamente do Japão, Renin. E aí galera, beleza? Bora que hoje o papo é meio sério, hein? Do meu lado esquerdo, falando diretamente do interior de São Paulo, o xodó da vovó. E o xodó da vovó? Andrei Cardoso. Salve, salve galera, vamos nessa então. Trazendo as informações dos Estados Unidos, ele que já é da casa, Alan New. Saudações humanas, tudo bem com vocês? Meus amigos, a família Press Startcast está crescendo cada vez mais. Começaremos agora a apresentação dos novos correspondentes pelo mundo. E hoje a lista tá grande, hein? Trazendo as informações da Nova Zelândia, pela primeira vez aqui no Press Startcast, Maya Hasegawa. Que hora, meus queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde vocês estão ouvindo, mas é isso aí. Trazendo as informações da Espanha, meu grande amigo Giancarlo. Prazer, pessoal, cidadãos do mundo, aqui estamos. Trazendo as informações da Inglaterra, falando diretamente de Londres, Isabela Pacheco. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E a última apresentação de correspondentes de hoje, falando de onde se originou toda essa pandemia, trazendo as informações da China, mais precisamente de Xangai, Rafael Dutra. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, falando com vocês aqui direto da China. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O programa de hoje conta com a presença de um ilustre convidado. Ele fala de São Paulo, no olho do furacão. E por que eu digo isso? Porque ele é cientista, e nós sabemos que o Brasil não investe muito nesse setor de pesquisa. E mesmo assim como outros profissionais, está trabalhando arduamente para possivelmente encontrar a solução para o Covid-19, Leonardo Kamigauchi. Olá pessoal, espero que sejam todos muito bem saudáveis, seguros. É isso aí, obrigado, hein? E como sempre, no nosso suporte técnico, a estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Olá galera, tudo genki? Já atualizei meu antivírus para o papo de hoje. O tema de hoje, na verdade, é para atualizar as informações sobre o Covid-19. Como serão que estão as coisas nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, no Brasil, aqui no Japão, como estão as coisas na Espanha? Como será que a Nova Zelândia está conseguindo vencer o Covid? Como será que a China está lidando com o Covid hoje? Mas antes da gente entrar nesse papo, Renin, como os starteiros podem entrar em contato com a gente? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail @pressstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. Bem lembrado, Renin. E Andrei, você pode informar para os nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais? Claro, Will, com certeza. Para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca, tanto no Instagram quanto no Facebook, por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press, beleza? Bom, apresentações feitas e os nossos contatos informados. Bora para a leitura de mensagens? Hi. Olá, Neuza, tudo bem? Genki desu. Tamo aí para mais uma leitura de mensagens. Hi. Vamos então naquele mesmo esquema, você lê o nome e de onde a pessoa está falando e eu leio a mensagem. Wakarimashita. Então bora lá, qual que é a nossa primeira mensagem? A primeira mensagem é da Jessica Lopes de São Paulo. A mensagem da Jéssica é referente ao segundo episódio, que também, por coincidência, falava sobre Covid. Olá pessoal do Press Startcast. Acabei de ouvir o episódio sobre o Covid. Gostei bastante. Vocês interagem muito bem e levantaram pontos muito bacanas e relevantes sobre a situação. Gostei muito de como levaram o cast. Achei leve. A edição tá show. E adorei a Neuza. É foda ver que há ignorância em todos os lugares. Em cada lugar a seu nível. Mas, infelizmente, tá presente. E os idosos são bem difíceis mesmo. Aqui na cidade, estão em todos os lugares. Curti bastante, vou ouvir os outros. Ficou legal a forma de como dividiram os tópicos também. Fica claro do que estão falando. Às vezes, a gente pega uns casts que embolam os assuntos. É tenso. Obrigado, Jéssica, pela sua mensagem e a gente fica bem contente que você está gostando de como a gente está levando os episódios e a gente está procurando melhorar cada dia mais. E eu concordo com você, né, que em relação
a ignorância das pessoas e em todos os lugares, né? Que não é uma exclusividade do brasileiro. Realmente, as pessoas têm... Sei lá, algumas pessoas não têm levado muito a sério isso, né? Mas fazer o quê? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa ter um pouquinho mais de empatia com todo mundo. E inclusive no episódio de hoje você vai ouvir o que as pessoas falaram, né? A gente está trazendo informações da Nova Zelândia, da China, da Espanha e atualizações das informações desse primeiro episódio que você ouviu. E é isso. Um beijo e se cuida aí, hein, no Brasil. Qual que é a nossa segunda mensagem, Neuza? A segunda mensagem é da Marilise Cunha, de Jacareí, São Paulo. Opa, mensagem da minha mãe. Essa mensagem dela é referente ao 5º episódio do Pré-Startcast, especial do Dia das Mães. Então vamos lá, vamos ler a mensagem. Oi, fião. Amei a homenagem. Muito obrigada. Me perdoa os tapas que eu dei quando você era criança. Me arrependo. Mas sempre falava, antes você chorar agora do que eu chorar depois. Apesar de você não falar palavrão, você era fodinha, hein? Ô mãe, obrigado pela mensagem e assim, não tem por que se arrepender não. Eles falam essas coisas aí de que é proibido bater, mas olha o mundo como tá hoje, né? Eu também não me arrependo de ter levado esses tapas, porque eu tenho certeza que foi merecido. E assim, não foi nada pra machucar. A senhora batia, dava umas chineladas, umas palmadas na gente, mas nada de... Era pro nosso bem. E eu também concordo com isso que a senhora falou, né? Que é preferível a gente chorar quando é criança, porque isso aí a gente vai esquecer depois, do que os pais aí depois ficar chorando por causa do filho estar preso, ou até em casos piores, acabar morrendo, né? Por tá aí roubando, mexendo com droga, essas coisas, né? Então não tem por que se arrepender não, tá? E eu que agradeço a senhora pela criação que a senhora deu pra gente e a educação. Isso daí é uma coisa, eu acho que é o meu maior tesouro. Então não se arrependa não, tá? Beijo, amo a senhora. Tem mais alguma mensagem, Neuza? Hai, tem mais uma mensagem da Fernanda Sato de São Paulo, capital. Oh, que legal, mensagem da Fernanda, a mãe do grande Guilherme. A mensagem da Fernanda é referente também ao último episódio que lançamos, especial do Dia das Mães. Olá, estou me divertindo aqui. A sua mãe é uma figura. Amei as histórias. Ela contando é mais engraçado. Também adoro a Neuza. Ela me lembra uma pessoa. KKKKK. Fernanda, eu sei de quem você está falando. Realmente, a Neuza lembra bem essa pessoa de quem você está falando. Eu acho que é a convivência, hein? Eu também acho que a minha mãe contando é bem mais engraçado. E assim, as histórias, se ela fosse contar, dava para escrever um livro. Ela só escolheu algumas, eu acho que bem pouca. Obrigado por ouvir e que legal, que bom que você está se divertindo. Daí fica o nosso abraço, o nosso beijo aqui pra você, pro Marcelo e pro Gui, tá? E pra todo mundo aí da família. Beijão. Mais alguma mensagem, Neuza? Não? Acabou por hoje. Mas hoje foi bem, né? Foi bastante mensagem. Hai, bastante mensagem. E Neuza, vamos lembrar o nosso ouvinte que caso ele queira entrar em contato, ele pode nos localizar no Facebook e no Instagram como Press Startcast, lembrando que o Press é com 2 S no final, e no Twitter é @cast_press, também com 2 S no final, ou através do nosso site www.pressstartcast.com.br, no nosso mural de mensagens. É facinho de encaminhar mensagem por lá, e também através do e-mail, nosso e-mail @pressstartcast.com.br. Você pode deixar sua mensagem, sua crítica, seu elogio, ideias de tema, tudo que você quiser. Pode falar de todos os integrantes e também sugestões de assuntos para que a gente possa buscar e trazer a informação para você com o ponto de vista de brasileiros pelo mundo. Sem mais prolongas, bora pro episódio. Tchau, tchau, galera. Até a próxima leitura de mensagens. エナウンセースケさんでうさるますから。セクデレンフィケンエンカザオービンドプレスイスタルツケスチ。さようなら。Você está ouvindo Press Startcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
Como eu havia falado, no episódio de hoje a gente vai atualizar as informações daquele segundo episódio que a gente fez e também vamos aproveitar para trazer informações de outras regiões. E pra gente começar, eu gostaria de começar com o pessoal que tá vindo pela primeira vez aqui. Eu queria perguntar pra você, Isa, como é que foi passadas as informações pra vocês em relação ao Covid, principalmente quando iniciou essa epidemia? Eu achei que as informações aqui foram um tanto quanto desorganizadas, porque lógico que aconteceu no mundo inteiro, mas ninguém tinha informação de nada, o primeiro-ministro não sabia o que fazer, a Inglaterra foi um dos daqui do oeste europeu, né, foi um dos últimos países a entrar em quarentena e desde que entrou tá uma bagunça, não sei, não tem muita informação de nada. Eles demoraram, colocaram a gente em quarentena só no final de março, quase começando abril, mais ou menos, e mesmo assim eles permitem as pessoas a saírem por uma hora por dia para fazer exercício, o que significa que não tem nenhum controle e tá todo mundo na rua. Eles fecharam todos os comércios, mas não tem ninguém dentro de casa. Você vai no parque, o parque tá lotado, ainda mais agora que esquentou aqui. Então, muito desorganizado. A única informação que tem agora é que eles pretendem manter a quarentena, o lockdown, né, até outubro. Mas poucas informações. O primeiro-ministro, ele dá uns discursos, não fala nada com nada. A Inglaterra entrou em lockdown mesmo, então, né? Sim, estamos em lockdown, não tem nada aberto, só tem... Únicas coisas abertas é mercado, tá todos os comércios, todos os negócios estão fechados, inclusive ninguém tá trabalhando, né? As únicas coisas abertas no país são supermercados, farmácias e mercadinhos, sabe? De bairro, tem muito aqui. Tipo, lojinha de indiano que vende uma ou outra comida, uma ou outra bebida, essas coisas. Esses estão abertos e só, teoricamente era pra todo mundo ficar em casa e não sair e pronto, mas aqui em Londres não tá funcionando isso não. Ô Isa, o que mudou na sua rotina? Como que tá sendo pra você o dia a dia aí? Então, pra mim, o que mudou é que o estilo de vida aqui em Londres antes do lockdown, ele era muito agitado. Pra ir trabalhar, tudo aqui é meio longe, então todos os dias eu tinha que sair pra trabalhar, eu demorava praticamente 1 hora em transporte público pra ir, pra voltar. E como aqui é uma cidade bem agitada, eu nunca ficava em casa. A verdade é essa, eu tava sempre na rua, sempre fazendo as coisas, sempre tinha coisas acontecendo no final de semana. E desde o lockdown, a minha vida ficou um tédio. No começo eu tava trabalhando de casa, mas agora já não tô mais, porque na verdade aqui em Londres, aqui na Inglaterra, aliás, o governo ofereceu para todos os trabalhadores que não estiverem trabalhando, o governo paga 80% do salário para todos os trabalhadores. Então, a minha empresa, apesar de ter um ou outro funcionário, né, trabalhando, eles preferiram fazer com que a maioria dos funcionários parasse de trabalhar para poder pedir os 80% do governo, para poder pagar os 80% do salário. Então, assim, a minha rotina hoje, ela é muito de... Eu saio muito de casa para ir no mercado só, fico muito dentro de casa e de vez em quando, mais recentemente, eu e os meus vizinhos, a gente fica indo pro parque jogar bola. Mas é isso, não tem muito o que fazer, realmente tá tudo fechado. Porém, tá todo mundo... Vocês vão jogar bola? Jogar bola, nós compramos uma bola de vôlei. E a gente fica jogando bola no parque. Mas sem dar carrinho um no outro, né? E não pode abraçar quando faz gol também, né? Não. Andrei, você andou cheirando pun de burro manco de no boné, no bore não tem carrinho, e também não marca gol e sim ponto. Presta atenção, bacayaro. Mas não tem, o transporte público ainda funciona. Os ônibus estão de graça. Então isso é uma coisa que mudou muito aqui. Então dá pra você pegar ônibus pra Londres inteira e tá de graça. Só que o ônibus, porque está de graça e ninguém tá ficando dentro de casa, o ônibus lota. Então o distanciamento mesmo, principalmente dentro do ônibus, não existe. Então, eu não sei, tá desorganizado. Eles não têm controle nenhum para as pessoas ficarem dentro de casa.
Foi uma coisa que eles fizeram simplesmente pra fechar os negócios. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que essa questão das pessoas ficarem em casa tem mais a ver com as pessoas mesmo que não querem ficar ou com a falta de ação do governo? Porque eu percebo que você tá me dizendo aí que o governo tomou ações, mas que na verdade as pessoas não estão seguindo. Sim, eu acho que é um pouco dos dois. Porque eu até que entendo, porque aqui, principalmente em Londres, não digo na Inglaterra inteira, mas principalmente em Londres, tem muita gente e uma grande maioria das pessoas alugam quartos numa casa cheia de gente. E eu mesma moro num estúdio, então assim, as pessoas não têm vários cômodos, não é confortável ficar preso dentro de casa. Eu entendo nessa parte, então eu mesma gosto de sair porque o estúdio é um cômodo só, então não é confortável. E com muitas pessoas acontece isso também. As casas aqui, elas são pequenas, são apertadas. Os quartos, obviamente, tendem a ser pequenos, principalmente para casais que alugam quarto. Então, as pessoas têm muito de não querer, mas tem também a falta de controle do governo. Porque eu dou esse exemplo porque eu tenho amigos na França, por exemplo, e na França você não pode sair. O governo realmente tem controle. Se você sai e a polícia te para, você tem que mostrar. Tem inclusive, o meu amigo tava me explicando que tem um aplicativo pra falar, que meio que mostra quanto tempo que você tá na rua, entendeu? E aqui não tem. Aqui, se você sair, o governo permite, óbvio, 1 hora na rua, mas não tem controle. Se você quiser sair, ficar o dia inteirinho sentado no parque tomando sol, você fica. Tanto que tem muita gente fazendo isso. Ah, entendi. Então, eu não vejo bem qual foi o ponto de fechar tudo se tá todo mundo reunido no parque, por exemplo. Não mudou muita coisa, eu diria. Só mudou porque a cidade em si esvaziou um pouco. Por causa disso e que todo mundo ia parar de trabalhar, muita gente voltou para os seus países. Muita gente mesmo. Coronavírus. Coronavírus. E pra você, Jean, como foram passadas as informações aí na Espanha? Bom, aqui na Espanha no começo foi bem complicado, porque, a gente estava ouvindo primeiro as coisas que aconteciam na China, né? E, a China no outro lado do mundo, isso não vai acontecer aqui, ou então vai acontecer em um grau menor, né? Mas quando estourou na Itália, e estourou forte na Itália e rápido, né? Ali no norte da Itália, na mesma semana, no final da semana seguinte, já começou aqui também. E aí o pessoal ficou meio sem saber o que fazer no começo, o governo, né? Começaram a fazer o isolamento social a partir do dia 14, foi no mesmo dia do Brasil, só que foi bom porque quando a gente começou a fazer o isolamento social, todo o pessoal realmente ficou em casa. Aqui também só ficaram abertos os mercados e os mercados pequenininhos e as farmácias. O resto, tudo fechado, convivência social já não existia. O governo baixou o estado de alarme aqui, né? E dentro desse estado de alarme tem um dispositivo que eles chamam de ERT, que funciona mais ou menos igual aí na Inglaterra, que o governo paga parte do seu salário. No nosso caso aqui foi 70%. O pessoal começou a trabalhar desde casa, quem podia, né? No meu caso, eu que sou entregador, então eu entregava gênero alimentício para bares e restaurantes. Então, como fechou tudo isso, na primeira semana eu ainda trabalhei, na primeira semana de isolamento social. Então, as ruas, tudo estava vazio. Aqui na Espanha isso foi legal porque realmente a galera ficou em casa. Ninguém saía. O movimento foi mínimo, assim. Então as ruas estavam todas desertas. Eu só levava coisa para supermercado e para farmácia. Aí, depois da primeira semana que eu trabalhei, depois eu entrei nesse dispositivo ERT, né? Porque a empresa que fazia a entrega de comida para restaurantes e bares, ela fechou temporariamente. Aí eu fiquei 3 semanas em casa e foram as 3 semanas mais pesadas do Covid-19 aqui na Espanha. E depois eu voltei a trabalhar novamente. Já estou trabalhando mais ou menos 1 mês e 1 semana já. E nesse meio tempo, ainda eu vi
a coisa aqui bem isolada, só eu saindo de manhã assim para trabalhar, era meio surreal, parecia um apocalipse zombie. E depois, agora a gente começou, faz umas 2 semanas, a gente começou com a desescalada, né? O governo, no começo, ele ficou um pouco confuso, porque, na verdade, acho que ninguém está preparado, nenhum governo, né? Até o próprio Estados Unidos já demonstrou que também não estava preparado para esse tipo de cenário. No começo foi um pouco confuso, mas o pessoal aqui, eles seguiram mais ou menos o que o governo falou, assim, e, bom, deu resultado, né? Tá dando resultado, na verdade. O grande problema agora está sendo a desescalada, porque como o pessoal ficou muito tempo em casa, agora que a gente começou a desescalada, o pessoal está saindo como uns loucos para a rua, né? Então, eles ainda não têm um plano B. O próprio governo já falou isso. Eles não têm plano B. Mas existe uma preocupação grande com o segundo brote. Eu não sei não me acordo da palavra agora. Segunda onda. Sim, uma segunda onda, né? Do Covid-19. Então é isso, assim. No começo foi bem confuso, mas logo o governo já pegou meio que as amarras da situação, a população realmente fez a sua parte, isso foi bem legal. E, bom, agora que a gente está indo para a desescalada, que a coisa está mais ou menos, né? Vamos ver se a galera se conscientiza um pouco. Coronavírus. Coronavírus. E aí na Nova Zelândia, Maia? Como chegaram as informações para vocês? Uma coisa que me preocupou bastante, mais do que estando aqui na Nova Zelândia, foi as notícias que a gente ouve do Brasil. Porque a gente tem familiares e amigos muito queridos que estão lá do outro lado. Porque aqui na Nova Zelândia a gente tem um quadro que posso te dizer e garantir e afirmar, todos os brasileiros que estão aqui se sentem agraciados, abençoados por termos uma líder que tem conduzido toda essa situação de uma forma que tranquiliza a população. Então ela fala diariamente com todo mundo, não só no pronunciamento oficial, mas ela também tem um momento que ela abre o próprio Facebook e ela faz a live dela e ela vai respondendo perguntas de quem quiser ao vivo, e ela tem criado planos, assim, são níveis de alerta, por exemplo, são 4 níveis de alerta. Em cada nível de alerta ela foi explicando como que funciona, quais eram os limites, o distanciamento que você tem que ter, sei lá, se são 2 metros, se são 1 metro, o que pode abrir, o que não pode. Eles já, antes mesmo de falarem sobre esses níveis, de fazer o lockdown geral que aconteceu, o nível 4 por 4 ou 6 semanas, a gente teve o anúncio do que seria o subsidy, né, que é o Corona Voucher do Brasil. Ele pagou em torno de 80% do salário mínimo daqui, mas lembrando que o salário mínimo, se a gente tem por semana $523, se não me engano foi o valor pago, e para quem está desempregado também tinha um valor que acho que era de 300 e pouco, 200 e pouco por semana. A gente teve vários tipos de planos que ainda estão em vigor aqui. Eles estão inclusive falando em talvez estender esse subsidy, isso ainda não se sabe. O governo tem entrado bem forte com outros tipos de auxílios, empréstimos. Eles têm visto também vouchers, né, que a pessoa pode ir para o supermercado para trocar, caso ainda não esteja sendo suficiente, porque afinal de contas as famílias neozelandesas são grandes, 4 filhos é uma média, né? Então eu que tenho 3 filhos aqui, todo mundo pergunta quando é que você vai ter outro, porque tem muito pouco. Todas as lojas, mercados, assim, lojinhas groceries, né? Elas estavam abertas, farmácias. Outra coisa que é engraçado, que eu sei que tem países como a Índia que não se pode, né? Mas aqui na Nova Zelândia, loja de álcool, né? Que vende só álcool. Algumas regiões, como estava longe do supermercado, elas foram consideradas essenciais e mantiveram o serviço aberto. A gente teve também... mas uma coisa diferente que a gente viu do Brasil, né? A gente não tinha takeaway, então realmente era todo mundo trancado em casa. E uma coisa que eu percebi ouvindo o depoimento da Isa é que, diferente da Europa, de alguns países, aqui as pessoas voluntariamente ficaram em casa. E a gente percebia que se as pessoas saíssem de casa,
os vizinhos que tem um tal do monitoramento, né, entre si, eles ligavam para a polícia, eles chamavam. Tanto é que uma policial brasileira, que é uma colega minha que eu entrevistei outro dia, ela estava dando depoimento, falando que tiveram que prender algumas pessoas, sim, intervieram ali porque a coisa tinha que ser organizada. Todo mundo estava respeitando o lockdown. E agora, pelo menos, como todo mundo foi acompanhando e respeitando, a primeira-ministra sempre enfatizou que era um projeto, era um campo de batalha de 5 milhões de neozelandeses, né, como eles chamam aqui, kiwis. É uma batalha de 5 milhões de kiwis. A gente conseguiu, venceu, e é por isso que, como a gente só teve 21 mortes até o momento, né, com a Covid, pelo menos é o registrado, a gente está no tal do nível 2. Então a gente tem parques abertos, a gente tem todas as lojas reabertas, mas a gente ainda tem que manter um pouquinho de distanciamento. Todas as lojas têm o álcool gel na porta, tem um saneante, tem uma pia instalada para lavar a mão. Não se precisa entrar com máscara, o que é interessante de se ver, mas se a gente pensar também que a concentração populacional é muito menor do que, por exemplo, no Japão. A gente vê que as pessoas saem no parque, mas está muito distante uma da outra. Pode mesmo sair todo mundo no mesmo tempo porque vai estar longe. A população, a densidade é muito baixa. E a única coisa que tem preocupado mesmo agora é, por exemplo, uma das cidades chamada Queenstown, aqui na Nova Zelândia, que tem quase 24% da população de brasileiros imigrantes, que muita gente está ficando desempregada. Apesar de a gente ter esse plano, esse apoio do governo financeiro, muita gente está perdendo porque 70% do PIB da Nova Zelândia é de turismo. E como a gente fechou as fronteiras e a primeira-ministra deixou muito claro que ela só vai reabrir depois que inventarem uma vacina, ou vai começar a reabrir lentamente só para países que têm a pandemia controlada, como por exemplo a Austrália e o Japão, serão os primeiros a terem as fronteiras provavelmente reabertas. Enquanto isso, a gente vai ter que segurar as pontas aqui de outra forma. Só que a galera de hotéis, toda a parte de turismo tá lascada. E é onde muitos brasileiros trabalham e a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Coronavírus. E aí na China, Rafael, é onde tudo se originou. Como que chegou essas informações para vocês? Olha, essa experiência toda do meu lado aqui foi muito surreal. Para começar, eu já tinha visto algumas notícias sobre o vírus lá pelo fim de dezembro. Inclusive, quando teve um anúncio do governo chinês em relação ao OMS, eu cheguei a ver uma notícia no dia 31 de dezembro falando sobre uma possível epidemia, um possível surto viral de um vírus desconhecido em Wuhan. Era essa a informação. E ao longo daqueles dias, uma vez ou outra eu vi algumas reportagens, mas nada muito, assim, explicativo, não se sabia ainda o que era, o que não era. E, inclusive, agora começa a minha parte surreal da história, porque eu viajei no dia 16 de janeiro, fui para a cidade de Xi'an e depois fui para Pequim no dia 20 de janeiro. Então a cidade de Wuhan fica entre a cidade de Xi'an e a cidade de Xangai, que é onde eu moro. E eu peguei o trem para ir para Xi'an, meu trem passou por cima da província de Hubei. Eu cheguei a cogitar ir para Wuhan com a minha namorada, porque do lado de Wuhan tem a cidade de Yichang. Eu gostaria que eu e minha namorada, a gente estava pensando em ir para lá para pular de bungee jump, e a gente desistiu de ir para Wuhan de última hora, né? E quando eu cheguei em Xi'an, participei, fui para lugares turísticos, estava em aglomerações. Lembrando o seguinte, o Ano Novo Chinês começou no dia 24 de janeiro. E os chineses começam a viajar em torno de 10 dias antes do Ano Novo Chinês. Eu viajei no dia 16, ou seja, em torno aí de 8 dias antes. Quando eu viajei, era justamente a semana que as pessoas começaram a sair. Então já tinha muita gente de Wuhan viajando. Até o Ano Novo Chinês, já foi divulgado esses dados que 5 milhões de chineses moradores de Wuhan haviam saído da cidade para outros lugares. Então, muito provavelmente, eu tive contato com pessoas de Wuhan em Xi'an quando eu estava nos lugares turísticos, ou em Pequim quando eu estava visitando. Durante essa minha viagem, eu cheguei a acompanhar algumas poucas notícias.
estava vendo algumas coisas, mas não estava dando atenção porque não sabia o que era ainda direito. Quando eu cheguei em Pequim, dia 20 de janeiro, eu peguei um trem noturno de Xi'an para Pequim, e quando eu cheguei pela manhã, teve um anúncio do governo chinês, que foi o anúncio do surto, o primeiro anúncio oficial, anunciado pro mundo inteiro. No outro dia, quando eu já fui pro aeroporto deixar minha namorada, tava tendo controle de temperatura, já tinha gente começando a usar máscara, e foi tudo muito rápido, tudo muito surreal, e na rua as pessoas já começaram a usar máscaras, e eu falei assim, nossa, isso aqui é sério? Como que é sério? O que tá acontecendo? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo de início. Inclusive, eu tentei visitar a Peking University e a Tsinghua University, que são as duas melhores universidades aqui da China. Tentei visitar o campus dela, porque eu faço mestrado aqui na China em gestão global na Tongji University. E eu sempre compartilho no meu Instagram sobre estudos, como estudar na China, quais são as universidades. E tava todo proibido. E até então eu não estava entendendo as conexões, que era por conta do vírus. E eu visitando ainda em Pequim, né? Visitando a cidade proibida, Parque Olímpico, indo pros pontos turísticos de aglomeração. E no mesmo dia que eu postei no meu WeChat que eu estava em Pequim, um monte de chinês mandou mensagem para mim: cuidado, não vá para aglomerações, evite aglomerações. Isso que eu tô falando, gente, foi com 2 dias de um anúncio oficial. Os próprios chineses começaram a mandar mensagem para mim dizendo pra tomar cuidado. No dia 20, quando foi anunciado o surto, não tinha assim ainda anunciado o que as pessoas tinham que fazer. E as pessoas já começaram a usar máscara na rua, nem esperaram ter um anúncio. Eu peguei o voo para Xangai no dia 23, no mesmo dia que a cidade de Wuhan entrou em lockdown. Quando eu cheguei em Xangai, eu li a notícia e já estava tendo verificação de temperatura na chegada, já tinha sido anunciado que estaria proibida a viagem entre cidades na China a partir do dia 24, que as pessoas não poderiam viajar de carro, somente de avião e de trem. Esse foi o início da minha situação, e quando eu cheguei aqui, por eu ter tido meu histórico de viagens, como eu moro dentro do dormitório da universidade, eu não sei se eu posso dizer isso com toda certeza, mas eu fui o primeiro brasileiro a ficar em quarentena forçada. Eu fiquei 17 dias trancado dentro do meu quarto, não podia sair, não podia abrir a porta, não podia utilizar a cozinha comunitária. Passei 17 dias comendo miojo, aquecendo na garrafa elétrica aqui que eu faço a água quente, comendo outras besteiras além disso. Pra piorar, eu ainda fiquei doente no dia 30, que eu não sei se eu tive Covid, mas eu fiquei doente. Então, existia um controle da minha temperatura, a universidade ficou louca, exigia que eu registrasse minha temperatura, tirasse foto, mandasse 2 vezes por dia, pela manhã e pela noite. Eu tinha que mandar isso pra 3 pessoas. Eles acompanharam muito de perto tudo isso, e as informações que a gente tinha depois do anúncio oficial era a todo instante. Em uma semana eles criaram um canal de comunicação direto no WeChat, que o WeChat é como se fosse o WhatsApp. Hoje, quando você abre o WhatsApp, você tem lá a aba contatos e a aba status. Vamos supor que tivesse uma outra aba dentro do WhatsApp, onde você tivesse acesso a determinados botões, e quando você abre esses determinados botões, aparece uma página para você com determinadas informações. Então aqui na China criou-se uma aba em uma semana chamada Health, que é saúde, né? E quando você clicava nessa aba, você tinha acesso a gráficos, às informações, aos updates diários, cidade por cidade, bairro por bairro, província por província. Você sabia como estava acontecendo todo o avanço da doença dentro da sua localidade. E teve funcionalidades que foram criadas, como por exemplo, mapas com localização de pessoas infectadas na sua região. Isso no Ocidente seria impossível de acontecer, porque aqui você tinha a possibilidade de saber se você estava na mesma região que uma pessoa foi infectada. Aparecia um ponto de um edifício que falava assim: nesse edifício uma pessoa foi infectada. E quando uma pessoa era infectada dentro de um prédio, o prédio inteiro entrava em quarentena forçada. Porque existe uma diferença entre distanciamento social, isolamento social e a quarentena. E o lockdown também, né? Quando a gente fala em indivíduo, a quarentena é a pessoa realmente não poder sair para fazer para nada, e ela é obrigada a ficar 14 dias trancada. O isolamento social é o controle distanciamento social, aliás, né? É o controle da saída das pessoas. Mas, Rafa, esse processo todo, desde o início até chegar, digamos assim, o lockdown, foi assim, de uma vez? Ou foram passadas etapas? O controle foi dado assim muito em etapas. De início começou as primeiras recomendações, depois eles foram apertando. É como se fosse assim, eles foram dando tempo para as pessoas se adaptarem com o isolamento. Mas assim, era um tempo de uma semana.
Esse é um tipo de informação que pra mim é novidade, né? Porque a gente acaba ouvindo aí nas notícias e acha que lá na China tava tudo tranquilo e de repente mandou pro mundo, né? A gente não ficou sabendo dessas etapas que foram tomadas. Coronavírus. Coronavírus. Mas e aí, Alan, nos Estados Unidos? Atualiza pra gente as informações, né? Desde aquela gravação que a gente fez no segundo episódio do Pré-Startcast, que a gente também falou sobre Covid. Atualiza pra gente essas informações. Aqui, do mesmo jeito que eu falei no nosso primeiro episódio sobre Covid, eu preciso falar de novo, né? Aqui são os Estados Unidos, ou seja, cada estado tem a sua própria lei, suas próprias regras. Eu posso falar da Flórida, que é onde eu tô. Porém, aqui na Flórida, teoricamente estamos melhor, tá? Eu digo teoricamente porque a desinformação aqui é bastante, tá? Você tem as questões dos números, porém os números oficiais, tanto aqui nos Estados Unidos quanto, eu acredito, em quase todos os países, não é real. O que eu quero dizer é que eles falam assim, tem 10 casos da doença na minha cidade. Não, tem mais. As pessoas não estão sendo testadas. O único jeito de você saber quantos casos tem é a Coreia do Sul, né? Testou todo mundo. Então, nessa parte, a gente teve, teoricamente, uma melhora, porém, se você olhar nos números reais aqui da Flórida mesmo, teve uma mudança, teve um crescimento grande. Tá? Eu brinco muito que a Flórida é um estado de velhos, mas é verdade. E só lembrando pro nosso ouvinte que no primeiro episódio, quando a gente conversou sobre isso, os Estados Unidos ainda estava aí na casa do 1.000 e poucos. Isso, estava bem no comecinho. Não estava um número tão alto, estava bem baixo. Né? Na época eu me recordo que o Japão estava alto, a China, o Irã e mais alguns outros países. Ainda não tinha nem estourado do jeito que estourou na Itália e na Espanha. E você pode também atualizar pra gente, Renin, as informações aqui do Japão? Então, o Japão na época ainda não estava alto não, inclusive estava naquela briga ainda entre algumas pessoas falando que estava tendo problema com Covid de fato, mas oficial mesmo do estado, eles ainda não tinham tomado uma atitude por causa das Olimpíadas, lembra? Sim, é verdade, eu me recordo, até foi falha minha nessa informação, é que na verdade, na época o Japão ele estava com um número baixo, acredito eu, né, isso é um achismo meu, que os números deles estavam sendo mascarados justamente porque ainda não havia sido adiada a Olimpíada. Mesmo porque as informações mudaram do dia para a noite, né? Assim que as Olimpíadas foram canceladas, o governo daqui começou a tomar alguma atitude. Aí falaram sobre estado de emergência, apesar de não ter sido implementado logo de cara, né? Demorou um pouquinho ainda. E mesmo quando foi implementado, não foi algo imposto. E a galera aqui, sinceramente, não respeitou, não. Dependendo da região de Tóquio, isso nem falando de províncias diferentes, dentro de Tóquio mesmo. Se você for mais pro centro, realmente tá bem vazio. Mas eu mesmo que moro numa área mais residencial, aqui não diminuiu absolutamente nada. O pessoal continua na rua. Aliás, até o contrário. Como alguns serviços foram fechados temporariamente, tem muita gente na rua. Em vez de ficar em casa, o pessoal tá passeando com o cachorro, tá saindo com os filhos. Não diminuiu essa parte não. Tá cheio e são todos os dias. Igual o Jean, inclusive, né? Como eu também tô trabalhando com delivery, e o meu, no caso, não parou, dá pra ver isso nas ruas todos os dias. Tá cheio. Alguns restaurantes fecharam pra você comer no restaurante, mas tá aberto pra delivery e pra drive-thru, né? Mesmo assim, as filas pra retirar no balcão, que isso daí ainda tá aberto também, tão bem grandes em horários de pico, assim, tão bem grandes. Mas fora isso, o governo começou a liberar uma ajuda de 100 mil ienes, né, que dá aproximadamente uns $1.000, né, arredondando.
Inicialmente a ajuda seria de 300 mil, mas não iria para todo mundo, né? Iria para pessoas que tivessem sido afetadas financeiramente, tipo, mais fortemente. Mas eles diminuíram para 100 mil para distribuir para todo mundo, sem exceção. Inclusive nós estrangeiros, né, que moramos aqui no Japão. Isso. Isso. Na época, se eu não me engano, quando foi falado, esses 300 mil, a pessoa ia passar por uma análise, ia ter que ser aberta toda a parte financeira da pessoa. Eles iam analisar para verificar se a pessoa necessita ou não dos 300 mil. Aí, se eu não me engano, o primeiro-ministro ele foi bem criticado nessa parte. Eles voltaram atrás e decidiram dar essa ajuda de custo, passando para as prefeituras. Mesmo porque ia pegar uma parcela muito pequena da população, né? Coronavírus. Aqui, a gente atualizou um pouco as informações, a gente vai entrar mais em detalhe daqui a pouco. E porque assim, eu deixei por último, mas não por ser menos importante, justamente o contrário, por ser mais importante a participação do nosso convidado. Leonardo, eu vou pedir para que você se apresente, até na linguagem popular, dê a carteirada aí pra gente, para que as pessoas saibam quem é o Leonardo. Beleza. Bem, eu sou o Leonardo Kamigauchi, eu estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo. Atualmente estou liderando um grupo de pesquisa sobre o Covid e estamos fazendo uma pesquisa sobre a transmissão dele pelo ar e todas as questões de mecânicas físicas que tem por trás disso e isso é impacto na grande epidemia que nós temos aqui, né, na grande pandemia no caso. Então, nossa equipe é multidisciplinar, a gente tem pessoas não só daqui do Brasil e de São Paulo, a gente tem pessoas que estão no Reino Unido, né, na Inglaterra, na Universidade de Reading, o pessoal na Universidade de Boston. Aqui no Brasil a gente conta no time com o Paulo Saldiva, que é o chefe das autópsias de Covid em São Paulo. E tudo na verdade começou com o pessoal da meteorologia e da poluição do ar, que é o pessoal que vê essa parte mesmo de mecânicas físicas da atmosfera, né? E é bem importante, na verdade, né, a gente dar uma olhada na transmissão, porque eu acho que é o primeiro passo, né, dessa transmissão e é a base de toda a problemática que vai ter depois em termos de como que o Covid vai se espalhar, porque se não tivesse atmosfera, a gente não teria... Primeiro que a gente não estaria vivo, né? Depois que... Provavelmente, a gente teria, 30, 20, 10% dos casos, porque realmente a transmissão por via aérea é muito, muito, muito fácil com Covid. E, assim, mais um dos motivos que eu deixei para pegar a sua opinião por último é que para que você pudesse ouvir e analisar as informações dos outros integrantes da bancada que estão nos outros países, você poderia relatar pra gente como que tá essa parte de Covid no Brasil? Cara, ninguém sabe. Esse é o grande ponto. E a gente pode tem estimativas de 30% a 90% de subnotificação. Nossos dados não são confiáveis. A gente não tem como dar uma resposta firme em relação a isso. Então esse é o nosso maior medo. A gente não sabe exatamente como que tá sendo os impactos das políticas do sistema de saúde, porque na verdade, já que a gente tá lidando com uma pandemia, querendo ou não, a gente tá lidando com uma interface entre decisões de políticas públicas e saúde, né? Então a gente não tem como numerar isso, a gente não tem como calcular isso de uma forma certeira. Estamos torcendo, né, na verdade. Tudo indica que o Brasil capaz que seja o país com mais casos no mundo. Tudo indica que é capaz que a gente já tenha passado os Estados Unidos, inclusive. Se a gente não passou, a gente tá pau a pau. Porque nos Estados Unidos, por mais que tenha essa questão de subnotificação também muito importante, eles estão um pouco melhores nisso, né? Um pouco melhores, na verdade. Eles são o país, tirando a Coreia do Sul,
que melhor tem os testes feitos na população e eles têm capacidade econômica pra fazer isso, né? Só que daí a gente não, né? A gente na verdade tá muito atrás, né? Então estamos competindo aí com o próprio. Eu só queria complementar o que eu falei também, que aqui, por exemplo, na Flórida, tem uma diferença entre lockdown e quarentena, né? Sim, completamente. São duas coisas completamente diferentes. Quarentena é quando a gente não pode sair de casa, porém pode. O que eu quero dizer com isso? Você não deve sair de casa, os comércios estão fechados, porém você pode andar na rua, você pode ficar ao ar livre com distanciamento social, o supermercado ficou aberto, farmácia ficaram abertos, você pode ficar ao ar livre, você pode andar livremente. Agora, Nova York tá em lockdown. Entendeu? A cidade de Nova York, ali em Manhattan, tá em lockdown total. Você não pode ir pra rua, ponto. Eu acho que tem essa diferença que eu vejo muito no Brasil, que as pessoas não entendem, né? Que eles falam, vai ter lockdown, vai ter quarentena. Quarentena é uma coisa, lockdown é outra, distanciamento social é outra. Uhum. Tem muito país que só tá tendo distanciamento social. Tá tudo aberto, né? Você tá usando máscara, você tá tendo a parte da higiene, mas você mantém o distanciamento, isso provou que ajuda pelo menos a flat the curve, né? Ajuda a diminuir o número de pessoas doentes ao mesmo tempo, que é o mais importante. Ô Maia, pode falar aí, tá? Então, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para vocês que estão no Japão, né? Que nós, do lado de fora, quando a gente vê, principalmente do Brasil, as pessoas falaram, tá vendo? A gente podia ter seguido o exemplo do Japão e não precisava ficar em quarentena, porque lá tá funcionando e os números estão baixos. E eu tentava explicar ou justificar para os meus filhos até, para crianças, para outras pessoas, né, que acredito que o Japão tenha tomado esse tipo de atitude de não entrar realmente em lockdown, quando o mundo inteiro estava, exceto alguns países, inclusive o Japão, porque, por exemplo, eu tenho a imagem de que o japonês, ele já tem uma higiene mais acurada, ele já usa a máscara sem mesmo, né, como foi dito na China pelo Rafael, de que as pessoas já automaticamente usam a máscara se precisam, né? Eu acredito que tenha sido também por esses motivos que os números tenham sido tão baixos. Queria saber o que vocês acham disso. Olha, honestamente, aqui no Japão, na verdade, as pessoas não estavam conseguindo ser testadas. Já começa por aí. Mesmo algumas pessoas com sintomas já estavam reclamando de não estarem conseguindo ser testadas. Alguns outros problemas também aconteceram aqui, na verdade. Tava saindo artigos por aqui de hospitais já estarem reclamando de estarem cheios e o governo não tá tomando uma atitude mais firme em relação ao coronavírus. Eu acho que é mais a imagem que o Japão tá passando pra fora do que o que realmente tá acontecendo aqui. Honestamente, eu tô meio preocupado. Isso, e vale lembrar, como eu comentei, né? Tóquio, em regiões residenciais, como a que eu tô aqui, que é pro leste, né? Pro oeste, não diminuiu em nada, assim, a quantidade de pessoas na rua em momento algum. Foi em momento algum mesmo, assim. Nem quando tava mais crítico, muito menos agora. Não diminuiu. Então, quando você vê que nas ruas tá tudo... pessoal, tipo, andando normal, fazendo as coisas normal, mas aí você lê um artigo sobre os hospitais daqui e falando em superlotação, tem alguma coisa errada, né? Mas como os dados oficiais não dizem muita coisa, não tem muito teste, aliás, até hoje tem muito pouco teste por província por aqui, né? Então nem dá pra falar com certeza absoluta que tá tudo muito bem ou que tá tudo péssimo. Não dá nem pra ter uma noção dessa parte, assim, na real. Então, porque, por exemplo, eu tenho um aluno de homestay aqui em casa, um japonês, por acaso. E eu pergunto pra ele assim, olha, seus pais estão bem, como é que estão as coisas? Ele veio de Gifu. E ele falou assim, que o pai dele trabalha normal, todo mundo ignora qualquer alerta, qualquer
orientação de se ficar em casa. Ele falou assim que se ele também estivesse no Japão, ele provavelmente agiria igual. E é o que tá acontecendo mesmo. Eu não sei se eu fico triste ou, enfim, preocupada com isso. Ou será que não há necessidade de ficar preocupado? É o sentimento que a gente tá, na verdade, viu? Um pouco triste, um pouco preocupado. E não dá pra saber o que tá acontecendo. Honestamente, não dá pra saber. Que realmente eles também não estão. Não é que levando a sério, a gente não pode afirmar que não estão levando a sério. Mas assim, eu acho que não estão preparados pra isso. Que, igual na fábrica. A gente não pode afirmar nada, na verdade, né? Não tem dado. A gente não pode afirmar nada. Na fábrica onde eu trabalho, era estranho, porque começou essa parte, tem que fazer a aferição da temperatura. Aí o que acontecia? Ficou um pessoal que trabalha no escritório, pegava o termômetro, passava um paninho com álcool e entregava pro próximo da fila pra medir a temperatura. Aí chegava o outro, aí chegou um ponto, isso eles fizeram umas 2 semanas, chegaram a um ponto que falou, faz a aferição em casa e anota nesse papel. Então assim, eu se quisesse, podia chegar e falar, hoje eu acho que eu tô com 36,5, anotava lá. Então eles pegavam, fazia no refeitório, eles cortaram essa parte de um sentar de frente pro outro, agora vocês só podem sentar todos para uma direção, mas assim, no dia a dia tá todo mundo junto ali, não tem esse distanciamento, então pelo que eu consegui analisar é falta de preparação. E deixa eu perguntar mais uma coisa para você, Léo, nessa questão que deu essa loucura aí, uma mini pandemia mundial também, com essa questão de máscara, álcool, o quanto isso daí ele é realmente isso? Quanto que uma máscara, por exemplo, ela é efetiva no combate ou na prevenção de uma transmissão de corona, por exemplo? Isso é uma ótima pergunta, uma maravilhosa. Então, máscara é uma questão complexa, porque eu acho que, na verdade, é grande problema da nossa pandemia, que individualmente ela não faz muita diferença. Você depende da máscara, obviamente, né? Se tiver aquela máscara que você compra em caixa, que vem um papelzinho feltro e você prende na orelha, aquilo e nada é quase a mesma coisa. Porém, se você tem todo mundo usando máscara, o efeito em grupo é maior. Então acho que a percepção disso é meio difícil para as pessoas normalmente, mas vale a pena usar máscara, principalmente se você estiver contaminado. Na real, a máscara a questão da máscara é filtrar o contaminado. Então o cara vai lá, tosse, e 50% da tosse dele fica retida na máscara, maravilha. Já é, menos 2 pessoas contaminadas, talvez. Então, álcool e gel também, sabe, essas coisas de contato físico com elevador, com portas, também é importantíssimo. Isso aí, álcool em gel resolve a questão de contato impessoal, desculpe. E se quiser, eu tenho umas coisas também pra comentar em relação ao que o pessoal falou. É que tem algumas coisas que eu sinto que é importante a gente deixar claro, que não estão claras para as pessoas. Alguns termos, como a gente acabou de discutir sobre quarentena e lockdown, com a diferença, né? Porque até quarentena, a definição de quarentena é uma coisa muito, muito, muito vaga. Porque tem lugares que falam que quarentena é quando você fecha escola, quarentena é quando você não pode ter mais mobilidade social sem que todo mundo pratique distanciamento social. Quarentena é 40 dias, né? Então, na verdade é isso, quarentena é 40 dias de isolamento de um paciente depois de adquirir uma doença. Isso não tem nada a ver com o que a gente tá passando de quarentena. São termos que a gente tá emprestando e, tá utilizando de formas diferentes, porque a gente tá numa situação diferente, né? Na verdade, eles já foram empregados dessa forma, em outras pandemias, outras epidemias, mas ele mudou com o tempo e é uma questão mais complexa mesmo. Então, você fala que um lugar tem quarentena, de que tipo de quarentena, sabe? Não é uma informação muito robusta. Além dessa questão da quarentena, a gente tem a questão das notificações, né? Porque vocês estavam falando sobre o Japão e essa questão mesmo, né? De nós podemos falar que teve poucos casos no Japão, casos registrados. A gente nunca pode, cientista nenhum vai virar pra você e falar, tantos lugares tem, tal lugar tem tantos casos. Não, a gente tem tantos casos notificados. A gente não tem completa noção de quais são os casos totais. Tem vários estudos sobre isso e
A questão é que depende de muito fator. Os casos notificados, eles vão depender da quantidade de verba que tem disponível no local. Então, aqui no Brasil a gente tem essa questão. A gente tem os testes, só que a gente só consegue aplicar os testes nos pacientes mais graves. A gente não consegue pegar, tipo, em paciente leve. Então, você não tem noção de qual é a quantidade. A gente teve um aumento aí de mais de, eu acho, 400 mortes no mês passado em relação à média dos últimos anos em doenças respiratórias agudas graves, e menos da metade era Covid, sabe? O que tá acontecendo? E será que 100% delas era Covid também? Não sei. De repente, a parte dessas pessoas, elas estavam com pneumonia, elas foram pro hospital, o hospital estava superlotado, elas chegaram lá já no estado gravíssimo, quando elas conseguiram entrar no leito e pá, morreu. E era Covid ou não? A gente não sabe. Então, além dessa questão monetária, tem a questão de recursos humanos desprendidos para você fazer um teste. Às vezes é melhor você pegar o seu paciente, você trata o paciente, e tira ele logo do hospital para você não superlotar, e se ele tinha Covid ou não, você não fez o teste, não importa. O que importa é ele estar vivo. Você tem a questão social, a questão, eu não quero ser testado, isso é só uma gripezinha, sabe? Você tem a questão política de a gente não quer essas super notificações porque isso vai abaixar o PIB do país, e o país vai sofrer muito com isso, então isso vai refletir na economia, a economia vai refletir, vai toda aquela cadeia de acontecimentos. Então é uma questão muito complicada. E além de tudo, mais da metade dos casos, a gente tá estimando mais ou menos 60%, é assintomático. E não sei, todo mundo aqui deve ter jogado o Pandemic, né? Em algum momento na vida. A estratégia de Pandemic é você fazer um vírus que pega em todo mundo, não mata ninguém e depois mata as pessoas. Só que a diferença entre o Covid e um vírus do Pandemic é que o Covid você não pode mudar. Você até pode, daí a gente já posso entrar. Depois eu entro nessa discussão aí que é uma coisa mais assustadora, assim, então vou tentar não falar tanto sobre isso. Mas o vírus, ele já vem num pacotinho pronto. Então qual que é a melhor estratégia, assim? É como se você jogasse Pandemic. Sim, você faz o vírus e manda e vê o que dá. Então a estratégia certa é você faz com que quase ninguém morra, só algumas pessoas. Não, na verdade, o que você quer é matar todo mundo, né? Então tá, você tem que ter uma taxa de mortalidade lá, beleza. Só que a questão é sintoma. Se você coloca muitas pessoas, quem não morrer, praticamente de todo mundo que não morrer não vai ter sintoma, e essas pessoas contaminam, daí você pega o mundo inteiro. E esse é um dos... tipo, qual que é a diferença entre um ebola e um covid, sabe? Tipo, ebola, todo mundo que pega, quase todo mundo que pega aí já era, né? O cara, tipo, tem um outro sintoma e você, tipo, meu Deus do céu, o cara vai morrer e ele vai matar todo mundo em volta, vamos isolar esse cara. Mas covid não, covid, tipo, eu tô aqui num apartamento isolado faz meses, pode ser que eu já tenha pego, pode ser que eu tenha passado por outras pessoas. Eu sei, não. Mas eu acho que essa é uma das piores ideias que todo mundo teve, né? A parte... E eu acredito que são em todos os países. Que a pessoa, eu comentei isso, eu vou recomentar agora, e é uma coisa que eu vi aqui na minha prefeitura, na minha cidade, que as pessoas falavam assim no Facebook da cidade, né? Não tem nenhum caso na cidade, a gente ainda tá tranquilo. Não, gente. Esse negócio, você só vai descobrir os casos um mês depois que a primeira pessoa ficou doente, e nesse mês ela já espalhou pra todo mundo. Isso aqui é beijo no carnaval, vai passando, entendeu? Ninguém vê. Então eu acho que esse foi um dos maiores problemas dessa doença, que demora mais ou menos 2 semanas, né? Para os primeiros sintomas mesmo. Demora em média 5 dias a partir da contaminação, e depois 14 dias. A partir da contaminação, 14 dias depois é o período que tem os sintomas mais graves, a pessoa tem que ser entubada e levada para UTI. Mas esses 5 dias que você tá com o vírus, você tá transmitindo e não tá sentindo nada, você já tá passando geral. E isso que ninguém se ligou, pelo menos aqui, né, gente? Não é porque se não tem na cidade, não quer dizer que a cidade está imune. A gente não mora numa bolha. Né? É simplesmente ninguém demonstrou os sintomas ainda, ou não teve testes ainda. Isso é o que está acontecendo muito no Brasil, porque eu estava vendo a prefeitura da minha cidade no Brasil, diariamente ela lança os dados, né? Olha, bairro tal tem tantos casos, bairro tal tem tantos casos. E o povo, de novo, no Facebook lá, meu bairro tá ótimo, então só tem 3. Fala, meu amigo, são dos piores bairros da cidade, cara.
É um dos bairros mais pobres da cidade. Você deve ter 300 mil, é que ninguém tá testando. Exato. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar com relação ao que tá acontecendo na China. Primeiramente, só aproveitar essa recapitulação que falou aí. O Leonardo falou com relação a esse tempo médio que a pessoa fica aí até começar a transmitir de 5 dias. Acredito até que o Leonardo talvez possa confirmar essa informação, que o tempo de incubação desse vírus, ele pode chegar até 24 dias, se eu não estou enganado. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu há 3 semanas atrás aqui, que aí no Brasil isso não foi nem noticiado. Teve uma estudante chinesa que morava na Europa, que retornou para a China no meio da epidemia. Ela é da província de Heilongjiang, onde a capital é a cidade de Harbin. Harbin é uma cidade de 10 milhões de habitantes. E essa estudante voltou para a China, ela fez 3 testes negativos, ela ficou 14 dias em quarentena isolada, ela fez 3 testes da Covid, que são os 3 testes que se faz logo quando ela chega, no meio da quarentena e antes de sair da quarentena. Para todos os testes lá deu negativo. Após ela sair da quarentena, ela apresentou os sintomas e infectou 70 pessoas. E no outro dia, imediatamente, o governo local decretou lockdown na cidade de Harbin inteira. Não teve aguardo, sabe? Então, assim, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de complementar o que falou. A segunda questão é o seguinte: na minha opinião, eu vejo que no Brasil, utilizar dessa questão de ainda são casos pequenos, estão aguardando, não tem muito. Esse tipo de argumentação é uma argumentação da espera, de meio que esperar o problema chegar. Enquanto que aqui na Ásia, principalmente aqui na China, agora eles não esperam mais chegar, sabe? Então, quando surge, sei lá, surgiu 20 casos, automaticamente aquela região entra em lockdown. E agora, com o controle que tá tendo da China, eles estão conseguindo fazer não mais o lockdown da cidade inteira. Às vezes eles conseguem fazer lockdown de uma região da cidade. Então, eles começaram agora a ter um controle muito maior. Mas por que isso foi possível? Aqui na China, logo no início da epidemia, ninguém sabia nenhum dado, nenhuma informação, não tinha noção de quantos casos. Teve muito sobre aquelas questões de o governo chinês está escondendo dado, não está escondendo dado. Só que eu falo para vocês o seguinte: eu confio muito mais hoje nos dados que eu vejo aqui da China do que nos dados que eu vejo em muitos países. Aqui na China, no meio da epidemia, toda pessoa que apresentasse febre acima de 37,3 graus por 2 dias, essa pessoa, além de ter ficado em quarentena, todas que foram pegas de alguma forma, essas pessoas faziam o teste da Covid. Então teve uma realização de teste de Covid em massa. Hoje na China, qualquer pessoa que volte de fora para dentro da China, todo mundo é obrigado a ficar em quarentena por 14 dias, todo mundo faz pelo menos 3 testes da Covid para depois ser liberado para entrar em contato com a população, como no caso dessa menina de Harbin. E agora o movimento as pessoas que estão dentro da China, que estão viajando de uma cidade para outra, também estão tendo esse processo de ficar 14 dias em quarentena. Todo mundo tem que ficar em quarentena. Não existe uma opção. Você tem que ficar em quarentena e existe um controle em relação a isso. Existe um controle real, porque cada prédio tem um responsável para fiscalizar isso. E quando eu digo responsável, não é um responsável do governo, é um responsável do prédio, às vezes é o síndico. E eu vou dar um outro exemplo. A cidade de Wuhan, essa semana passada, apresentou novos casos, tá? Depois de praticamente um mês sem apresentar nenhum caso novo. O que foi que aconteceu? No outro dia, o governo chinês, eles isolaram essa região de Wuhan. A cidade de Wuhan tem 11 milhões de habitantes, tá, pessoal? Só para assim, eu gosto de dar informações de dados, vocês têm noção de tamanho da cidade. E o governo chinês decretou que vão realizar testes em toda a população de Wuhan dentro de 10 dias. Então, toda a população de Wuhan vai ser testada dentro de 10 dias. Então, daqui a alguns dias, nós vamos ter uma noção de quantas pessoas foram infectadas. Nós vamos ter uma noção real de quantas pessoas foram infectadas, o mais próximo do real possível. E eu vou falar para vocês que a minha sensação no início da epidemia, eu tive muito medo, tive muito receio, principalmente por conta da minha situação que eu tava logo no início da epidemia em quarentena. Cheguei a apresentar esse quadro de doença que eu não sei se foi Covid. Não fui testado porque eu não apresentei febre. Se eu tivesse apresentado febre, eu teria sido testado, mas eu fiquei 14 dias doente, tendo tosse, não tive falta de ar, mas eu apresentei alguns sintomas que parecia ser Covid. Naquele momento, eu estava com muito medo, recebia muita mensagem de mentira no WhatsApp. Vocês não conseguem imaginar o tanto de mensagem que eu recebia de pessoas com fake news, gente mandando vídeo pra mim, gente falando um monte de coisa. E eu naquele meio da doença, sozinho aqui, no meio da epidemia, com medo, não falei pros amigos que eu tava sentindo doente, com medo de ser o primeiro brasileiro infectado, com medo de preocupar a família, né?
E naquele momento, depois assim de uns 15, 20 dias, depois de uns 20 dias, quando eu comecei a ver as ações, eu ver as pessoas respeitando, aqui não foi preciso a polícia pedir para as pessoas ficarem em casa, existia um controle ordenado, isso foi muito imposto, foi uma coisa muito forte, eu particularmente, Rafael, eu não me senti atingido. Quando eu digo me sentir atingido é o seguinte, eu acho que é certo, eu tenho consciência que o ideal era ficar dentro de casa, e logicamente que eu senti o isolamento, eu sofri com isso de várias formas, mas a todo instante eu me senti protegido, isso é muito importante, e hoje eu me sinto no lugar mais seguro do mundo, eu dou graças a Deus por estar na China hoje. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Ô, Léo. Sim. Só para que os nossos ouvintes tenham uma noção, um infectado assintomático, ou seja, aquele que não apresenta sintomas, ele pode infectar quantas pessoas aproximadamente por dia? A gente tem... Esse número tem um nome, né? Que é a taxa de transmissibilidade do vírus. E atualmente a média é 2. 2.1, 2.2, tá mais ou menos por aí. Mas isso parece bem pouco, né? E na verdade não é quantas pessoas ela transmite por dia, mas quantas pessoas ela vai transmitir sozinha, né? Durante o caso inteiro. Mas é aquela coisa, tipo, depois de transmitir para 2 pessoas, ela vai pro hospital e provavelmente as coisas vão se resolver lá e ela vai estar em outro ambiente, né? E isso já é o suficiente, na verdade. Isso é muito mais forte do que várias pandemias anteriores que tiveram. Isso, se não me engano, é maior do que a gripe espanhola, do que o H1N1. E se vocês quiserem, tipo, procurem no YouTube canais sobre simulações de epidemias, vocês vão ver que, tipo, um número maior do que 1,5 já é bastante coisa. E essas coisas são exponenciais, né? Então, imagino que todo mundo aqui deve lembrar as exponenciais na escola, né? Aquela que é a função básica que cresce mais rápido. Pois é. Eu acho que, na verdade, todo mundo aqui tá bem acostumado com exponenciais nos últimos meses, não é mesmo? Leonardo, sendo também um especialista da área, sim. Eu agora queria te fazer um questionamento, eu como profissional da saúde também, porque eu sou farmacêutica bioquímica, legal, colega de universidade, né, também sou da USP. Top. Então eu queria saber de ti, porque assim, eu tenho assistido, ou tenho procurado me informar de outras coisas um pouco mais alternativas, e a gente eventualmente vê na rede, nas mídias sociais e tudo mais, que tem algumas pessoas associando a questão de que o 5G, a onda do 5G abaixa o sistema imune. Sim, eu sei. Enfim, tem gente que fala que o sistema imune fica enfraquecido por causa das ondas do 5G, porque é como se fosse, sei lá, por exemplo, o micro-ondas tem uma distância que você afeta e tal, e o 5G, pelo fato de você ter a necessidade de instalar uma em cada casa para você ter a velocidade que você precisa, isso acaba aumentando muito o campo magnético e a pessoa fica com o sistema imune baixo. Você já viu alguma coisa sobre isso? Sim, bastante. Ao menos aqui no Brasil a coisa tá mais tranquila, sabe? Não tem tantas pessoas atacando antenas de 5G em São Paulo. Porque no Brasil nem 4G tem direito. A gente não é tão chique assim pra ter essas falcatruas do governo pra manipular a nossa mente, nossa saúde e os troços da grande indústria das farmácias, né? Como os compressionistas gostam de falar. Mas sim, nossa, a quantidade de baboseira é absurda. Tem gente falando que o pegar ácido mata o vírus, né? Então a gente tem que pegar ácido ou básico. Na verdade eu acho que é pegar básico. Um dos dois aí que eles falam, que é uma baboseira gigante, que a gente tem que comer frutas básicas que tem um valor de pH alto para reduzir nosso pH ou para aumentar nosso pH do organismo. Daí os caras colocam, tipo, não sei, banana tem pH 70, sabe? Tipo, mano, além dos números não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E é um trabalho de desinformação forte, né? Mas na minha opinião, um dos maiores problemas, a diferença da gripe espanhola, assim, há um surto de doença global a cada 100 anos, mais ou menos. Isso é fato. Uhum. Então a diferença da última pra essa é o WhatsApp.
Sim. A real é essa, porque agora todo mundo acha que é repórter, todo mundo acha que sabe de alguma coisa que ninguém sabe, todo mundo lê o título, é especialista, lê o título e repassa. Ah, para aí, para esse negócio aí. Antes que você, mimiseira de plantão, venha encher a paciência, quando sua hora se alarme, saiba que é um alarme irônico. Sabemos que está incorreto. Pedimos que entenda a ironia. Obrigado e continue ouvindo o episódio. Porque o corona é uma gripe, ponto. Ele é uma gripe. Não quer dizer que ele é a gripe. Ele é um vírus do tipo corona, que é o mesmo do tipo da gripe. Ele se transmite mais ou menos igual uma gripe. Os sintomas são mais ou menos iguais de uma gripe. O problema é que o povo lê só o título. Corona é uma gripe e pronto, o corona é uma gripezinha. E aí fala que é gripezinha, aí vem a parte da política. É bem complicado nesse sentido de cultura. O que foi falado já, o japonês, ele tem uma cultura mais limpa, né? Que, pelo menos em questão de usar máscara. Eles não dão as mãos, né? Eles não se relam tanto. O europeu, ele já é mais no inverno, ele já não toma tanto banho, não quer dizer que ele é uma pessoa suja, é tudo questão de cultura, tá? Então assim, pra mim, o maior vírus que tá tendo no momento é o WhatsApp, é o Facebook, é o compartilhar sem ler, entendeu? Eu vi o título, eu vi a foto, achei legal, mandei. Olha, não vi o vídeo, mas acho que é verdade, vocês veem aí me fala, sabe? Eu já recebi gente falando exatamente isso. Não cheguei a ler tudo. Inclusive isso que você tá falando aí, agora até com esse negócio do prefeito de São Paulo lá, mostraram um vídeo falando, né? Olha só, o povo tá começando a ter consciência, o prefeito tá em comitiva chegando no hospital, todos os médicos, todos os funcionários estão virando as costas enquanto o carro passa. Só que ninguém parou pra analisar e ver, puxar um pouquinho ali nesse vídeo e ver que tem uma placa escrita em alemão, que o modelo do carro que tá ali é utilizado pelo governo alemão, essas coisas. Então não é aqui na receptiva do prefeito de São Paulo, no hospital no Brasil. Não é nem só isso, voltando ao 5G. Tipo, o 5G, ele é a versão mais nova do 4. Ele não é uma coisa assim nova, feito só pra isso, entendeu? Ele não é um espectro de onda, eu não vou entrar muito no lado técnico aqui, mas ele não é um espectro de onda novo, totalmente diferente do que já existe. Tanto que assim, existe 2 tipos de Wi-Fi que você tem na sua casa. O 2.4 e o 5. 5 o quê? 5G. As pessoas já têm 5G dentro de casa faz anos. E ninguém se ligou disso. Entendeu? Aí os caras vão, isso aconteceu em Londres, os caras foram lá atacar antena de 5G na rua, gente, internet boa, não ataca a antena não tem culpa, cara. Coitada da antena, eu aqui com uma internet de 45 MB, os caras têm internet de 1 GB no celular, sabe? Então assim, esse negócio de falar que, a micro-ondas do 5G, gente, 5G não é micro-ondas, acho que o povo, eles nem entendem como funciona o micro-ondas. O que faz o micro-ondas, o forno micro-ondas funcionar, não é a onda em si, é a molécula de água que é presente nas coisas, sabe? Eu sou nerd. Então, assim, eu sei muita coisa que eu não deveria saber, né? No sentido que eu sei exatamente como funciona o micro-ondas. Pra quê? Não sei, eu só acho legal. Mas não custa dar uma pesquisada. Então, assim, a gente tem aqui o Rafael, que é um cara mais, né? Tá lá dentro, sabe o que tá acontecendo exatamente na China. Ele já trouxe uma visão que a gente não tinha, né? Que a gente acha que o governo chinês, ele é maldoso, ele fecha tudo, e já mudou a concepção. O Leonardo já tem outra pegada que é mais do que tá sendo estudado entre as universidades, que normalmente não batem com o governo. Os dados do governo de universidades normalmente são um pouco diferentes, que a visão é diferente. O Henning, ele tem uma visão do Japão diferente do que a Maia tem, né? E os dois têm visão diferente do que o convidado que tá lá na casa da Maia. Então, assim, quando você para pra pensar, a doença, ela é simplesmente uma doença. Eu acho que o maior problema que a gente tá tendo agora é mais a parte social, cultural e do governo do que qualquer outra coisa. Então, deixa eu entrar com um pouquinho mais de ciência nesse assunto também, que foi feito pesquisas em relação a fake news e desinformação, e também não é uma questão só de compartilhar sem ver, só ver o título. Grande parte das pessoas que compartilham fake news sabem, ou se sabem que é uma fake news, elas ignoram isso e falam, eu prefiro acreditar nisso. A questão não é só a existência da fake news. É uma questão de psicologia, uma questão social. Vamos aceitar a realidade que mais convém, porque a minha opinião vale mais do que a realidade. Isso é uma coisa assustadora.
Coronavírus. コロナウイルス。Gostaria de ajudar também com algumas outras informações. Primeiro ponto, quando perguntou aí com relação a essa questão da transmissibilidade, tem um caso da Coreia do Sul que é muito emblemático. O surto na Coreia do Sul, ele cresceu muito depois do paciente número 36. O paciente número 36 foi responsável sozinho por infectar 1.160 pessoas. Nossa, número alto. Porque essa pessoa, ela ficou doente, ela infectou pessoas no hospital e, além disso, ela ainda foi doente para uma igreja. Então, o surto na Coreia do Sul, até o dia 8 de março, 60% das pessoas infectadas na Coreia do Sul eram todas de uma mesma comunidade cristã. Segunda coisa, aqui na China ontem foi anunciado que teve uma vacina que apresentou resultado de 100%, foi aprovada nos testes, representou 100% de eficácia na criação de anticorpos no ser humano. Então tem uma vacina na China que foi anunciada ontem isso. O terceiro ponto que eu gostaria de perguntar, agora é uma pergunta para o Leonardo, acompanhando o comentário do Andrei. Aqui na China, logo no início da epidemia, o governo se preocupou muito em falar para a população a seguinte informação: essa doença lembra uma gripe, mas não é uma gripe. E aqui a informação que nós temos é a seguinte, que gripe é uma doença que vem do vírus influenza. Dizer que a Covid é uma gripe é uma informação que na verdade não condiz, que na verdade é uma confusão, justamente por conta dos sintomas parecidos na fase inicial. Então é isso que eu ia te perguntar, Leonardo, qual que é a definição em relação a isso? A Covid-19 é uma gripe ou não é uma gripe? Então, o nome do vírus que a gente está utilizando atualmente é SARS-CoV-2. SARS vem de Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é a doença que o coronavírus dá. Na verdade, isso aí não, a gente não tá nem falando de coronavírus. Coronavírus, na verdade, é um termo errado para esse vírus, porque esse aí é o novo coronavírus, né? Ele é o coronavírus 2. Tanto que o SARS é a doença, né? Que ele dá. O CoV é a família, né? De coronavírus. E o 2 é quem ele é agora, né? Porque, na verdade, já teve um surto de SARS na Ásia alguns anos atrás, né? E realmente, exatamente... Eu inclusive, não lembro quem que falou antes lá, tipo, que isso aqui é uma gripe. Eu ia comentar isso. Muito obrigado pela pergunta, maravilhosa. O Alan tinha comentado. Isso, exatamente. Então, perfeito, isso não é uma gripe. A gente não pode pegar a tecnologia que a gente tem pra... A tecnologia que eu digo, tipo, os tratamentos, a abordagem que a gente tem pra um influenza, pra um H1N1, pra um, não sei... um septicemia, qualquer outra doença, e falar que é a mesma para um SARS, para um coronavírus, sabe? Por mais que uma gripe tenha esses sintomas parecidos, né? Gripe normalmente não entuba a pessoa depois de 14 dias, né? É um processo completamente diferente. Mas muito bem visto. Muito bem visto isso. Não, é o Andrei aqui, eu tô quietinho porque eu tô aprendendo bastante, tá? E eu fui citado aí, não fui eu que fiz o comentário da gripe. Minha defesa. E assim, realmente eu tô achando bem relevante as questões e principalmente os esclarecimentos. Para quem acompanha os outros episódios, eu trabalho na área de psicologia, então eu tô mais ligado nas questões aí de comportamento, quando alguém fala alguma coisa, como o Léo já falou. E só pra gente encerrar o bloco então, né, William, eu queria aproveitar essa minha entrada e perguntar pro Léo. Só posso deixar mais uma coisa um pouquinho mais específica, beleza. Que eu falei. É que assim, tudo bem que são coisas diferentes, então a gente não vai usar o mesmo método, mas tudo bem que tem métodos que dizem respeito a certas partes do corpo, tipo, você tem uma inflamação no pulmão, e você tem um método de lidar com a doença que também dá uma inflamação no pulmão, provavelmente vai ser um método que a gente vai acabar explorando para combater as coisas. Então você pode ter essas similaridades, mas aquela coisa, isso não vai garantir que isso vai dar certo, por serem coisas diferentes. Então, principalmente, na verdade, falando de vírus, uma coisa bloqueia um tipo de vírus, não quer dizer que ele vai bloquear o outro tipo, que é o caso da cloroxina, que uma hora ou outra a gente vai acabar entrando nesse tópico, né? Mas aí você tem vários líderes mundiais falando que era gripezinha lá em fevereiro, março. Isso já impregnou na cabeça das pessoas. Que é a parte que o Andrei pode ajudar, porque aí o povo entrou na cabeça, meu amigo, pra tirar. Só pra reforçar uma coisa que a gente vem falando bastante, político não é especialista, né?
Político é político, não tá na área E ele tá específica. fazendo política. Exatamente. Voto não dá especialidade pra ninguém. Politicagem. Então, por favor, levem mais em consideração a opinião que, aliás, não é opinião, né? As informações que especialistas dão do que pessoas que não são da área, inclusive políticos, principalmente quando é algo tão específico assim quanto esse vírus, que é biologia. Você vai perguntar pra um biólogo sobre biologia, não pra um presidente. E mesmo pros especialistas, ainda é aquela coisa, a gente não tem verdade absoluta, a gente pode estar errado, tipo, eu sou um ser humano, cara. Inclusive, se a nossa farmacêutica puder falar alguma coisa, se tiver alguma coisa pra colocar, pra adicionar, seria muito legal. Eu queria agora entrar num outro tema. Desculpa, eu sei que vocês querem fechar o bloco, mas só queria comentar. Outro dia eu tava assistindo, acho que era a Jovem Pan. Eles estavam criticando o fato de que a indústria brasileira tem um know-how. A gente faz aviões, exporta para o mundo inteiro, tal. A gente, então, certamente teria tecnologia para fazer respiradores. Por que a gente tem que importar de outros lugares? Mas a gente tem que lembrar também, porque assim, eu trabalhei por muitos anos na área regulatória de equipamentos médicos, né? Então, legal, registrando perante a Anvisa, o Inmetro, fazendo testes e tudo mais. E eu posso dizer, por esse lado, como da indústria de equipamentos, de que é humanamente impossível, com a regulamentação atual, você ter um equipamento planejado, testado, aprovado e lançado por todos esses órgãos na regulamentação atual em menos de 1 ano e meio a 2. É impossível. Então, por mais que você tenha uma empresa de equipamentos ou até de máscara, tá aqui. O pessoal fala assim, por que tem que importar máscara da China? Bom, só para vocês terem uma noção que para Anvisa aprovar você produzir máscara numa linha que já faça gaze, por exemplo, coisa parecida, a Anvisa vai demorar todo esse tempo, sim. Então, a menos que a Anvisa também se prontifica a modificar toda a regulamentação de registro, não vai ser possível a indústria nacional produzir e ajudar a população. Eu quero até reforçar isso, tipo, por que, né, que isso acontece? Imagina se você faz uma coisa pro telespectador, não pra você, obviamente, porque você é a pessoa que provavelmente mais sabe daqui disso. Imagina se você faz uma coisa, faz um produto que não funciona, mas de repente não funciona em 5% dos pacientes. 5% de mais de 1.000 mortes é muita gente, cara. É tipo, mais de 1.000 mortes por dia. São 50 pessoas morrendo por dia por conta de um erro. A gente não pode ter essas coisas. Por isso que tudo é meio lento, em termos de novas vacinas, novos testes, novos tipos de respiradores, porque se a gente se a gente fizer um erro do tipo, vamos dar cloroquina pros pacientes, porque isso eu acho que dá certo, sem ter um teste bom antes, de repente você vai matar muita gente por isso. E é normal que esteja demorando todo esse tempo para ser encontrada uma vacina? Não, porque eu penso que, por exemplo, no surto do H1N1, que foi em 2009, se eu não estou enganado, eles demoraram aproximadamente uns 7 meses para encontrar a vacina. E isso era com a tecnologia e com tudo que tinha há mais de 10 anos atrás. Então, eu imaginaria que demoraria menos do que isso para encontrar uma vacina. Mas até agora, não. E ainda mais com um surto desse tamanho, que é uma pandemia mundial, que todos os países pararam. É normal, Leonardo, que demore tudo isso pra sair uma vacina? Então, aparentemente sim, isso não é uma coisa tão anormal, o fato de não ter surgido uma vacina ainda, até porque tem vários grupos de pesquisa compondo essa vacina pro corona, mas fazer os testes não é uma coisa rápida, arranjar as técnicas corretas para inativar o vírus não é uma coisa que é pra qualquer vírus, sabe? Você não pode pegar uma técnica pra um vírus diferente desse, sabe? Só que assim, eu não estudo virologia, então eu tô na parte de transmissão mais. Então não sei exatamente o que tá acontecendo na parte do pessoal de virologia, de por que raios ainda não saiu nenhuma vacininha aí pra começar a colocar em algumas pessoas. E aí, como que tá a situação? Eu não sei, não tenho certeza. Então, tem sim, né, uma vacina que foi descoberta nos Estados Unidos, certo? E já tá em teste, acho que fase 3. Ah, ótimo, então. Em humano. Mas... então... E aí entra toda aquela questão agora, né, que eu queria colocar. E a galera que tá falando,
O quê? A vacina vem da China? Eu não vou tomar nem a pau. Ou, a vacina vem sei lá onde? Eu não vou tomar nem a pau. Os anti-vaxxers, eu quero pegar cada um pela... Não, mas só pra complementar essa parte da vacina, como o Léo mesmo falou que essa parte não pega a especialidade dele, tem muita informação legal nos vídeos do Átila, que ele tá explicando muito bem, aliás, ali, do porquê das vacinas não terem saído ainda e do porquê da demora e por que isso é normal. Na verdade, o normal é até demorar um pouco mais ainda do que a gente tá esperando, vamos dizer assim. E nos vídeos dele ele tá explicando muito bem do porquê. Acho que é legal dar uma checada com alguém que também é da área, que pega mais essa parte aí também, do que a gente mesmo passar aqui e acabar passando informação errada, né? Então depois, se der, a gente deixar os links de terceiros. Coronavírus. Coronavírus. Ô, Léo. Sim. A equipe que você falou que está fazendo esse trabalho, né, que você está participando dessa pesquisa, vocês, além da parte técnica, né, específica da contaminação, de como que o vírus, como que ele reage às questões do ar, né, como você colocou, tem alguma parte delas que vocês fazem alguma menção ou consideração sobre o comportamento da população em relação ao contágio? Faz parte em algum ponto da sua pesquisa isso? Na verdade, isso é uma coisa muito engraçada, porque na verdade o tchan da minha pesquisa é remover isso. Porque o que a gente está vendo são as relações da poluição do ar, mais especificamente da poeira microscópica que tem no ar, com o coronavírus e como que ele acaba formando uma blindagem em volta dele e possibilita ele de fazer contágio a longa distância, né? E uma questão complicada é que essa poluição, ela é proporcional à interação social, né? Então, locais onde tem mais pessoas e as pessoas saem mais de casa, vai ter mais poeira no ar. Então, o que torna a minha pesquisa importante é que a gente conseguiu remover grande parte do sinal da população, ficando só no background mesmo dessa poluição e vendo só os efeitos de transmissão direto por questão de interação com o vírus, sabe? Então, eu diria que não, exatamente o contrário. Eu queria fazer duas perguntas. Ok. Uma, Léo, acredito que você tenha assistido alguns vídeos do Átila também. Sim. É engraçado, só queria fazer um comentário primeiro. Uhum. Até outro dia, as agências de publicidade nem faziam ideia para que serviam um biólogo. Aí, de repente, agora todo mundo quer um biólogo para poder falar, para anunciar o produto. Mas, enfim. Tem gente falando que, assistindo todos os vídeos do Átila, a pessoa começa a ter até ataque de pânico, porque, assim, o Átila enfatiza a todo momento que ele não sai, ele não quer que a esposa saia e que os sogros também, porque eles, afinal de contas, têm uma casa que moram todos juntos, não daria para fazer, sei lá, essa quarentena vertical, blá, blá, blá. Então, acaba criando um senso de pânico, porque ele vai pelo lado extremista de um estudo, né? Digamos assim, enquanto você não tem vacina, você não sai de casa. Basicamente, em resumo do cerne do que ele está falando é isso, né? Como você pensa? Você também iria mais para um lado como o Átila, ou você acha que tem um outro meio termo? Como você recomendaria para uma população brasileira que é tão heterogênea? Tá, então vamos lá, isso é uma pergunta muito boa. Primeiro que a questão do... Colocando só um ponto que eu acho que na verdade não é nem a parte importante da pergunta, a questão do Átila realmente é muito diferente de várias pessoas. Tem, tipo, por exemplo, eu moro com minha namorada, a gente vive na região da Berrini, que tipo, é basicamente um deserto, então pra gente, tipo, teoricamente, pra nós, não faz muita diferença a gente sair ou não. Mas tem a questão dessa contaminação das pessoas que a gente vai encontrar na rua, no supermercado, sabe? Então tem esse lance, né? E pro Átila é meio complicado, porque ele tem
pessoas mais velhas em casa, e as pessoas mais velhas têm uma chance muito maior de ter sintomas muito mais graves. Então isso faz sentido, tanto que a minha avó, eu orientei ela a ficar bem isolada, e é aquela questão que, tipo, a minha avó mora com o meu pai, e se o meu pai sai e ele pega o vírus, ele entra em casa, ele vai acabar infectando minha avó. É óbvio, né? Mas aí a gente tem a questão, qual que é o que a gente tá vendo que é mais efetivo, o que a parte teórica nos fala, o que os modelos nos falam. Primeiro que é importante saber o que é um modelo, né? Rapidamente falando, o modelo é o seguinte: imagina que a gente tem a gente sabe como que uma coisa funciona na teoria. Ok, agora vamos colocar isso no computador e simular situações teóricas que podem se aproximar da realidade, né? Porque a gente tem as fórmulas que ditam como a realidade funciona. Então essas simulações é o que a gente chama muito de modelo, que eu acho que as pessoas estão ouvindo bastante falar, e muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é e ficam meio perdidas nesse aspecto. Então, o que o pessoal está fazendo? Modelagem é a nossa melhor arma atualmente, porque a gente pega os dados, e os dados têm dezenas de problemas, sobre notificação, como a gente já conversou, mas os modelos, eles dizem qual que são as situações extremas. E se a gente está pronto para uma situação extrema, a gente está pronto para a situação não extrema. Então, o que é indicado são é o lockdown intermitente, né? Que é você isolar as pessoas, daí você ir retirando o isolamento e voltando o isolamento de uma forma controlada e inteligente. Qual que é o problema? Isso é impossível na vida real, né? Você não vai conseguir fazer um lockdown eficiente, a não ser que você use métodos de tipo, colocar a polícia na rua e usar a inteligência, tipo, com ciência de uma forma mais eficiente, mas aqui pra realidade brasileira isso não vai acontecer. As pessoas vão continuar com essa questão cultural que vocês já falaram em relação ao Japão e à Nova Zelândia. E então é uma coisa meio longe da aplicação, é uma coisa meio utópica. E isso que é um grande problema. A gente tem uma emergência agora global que não nos deixa ter tempo para decidir as coisas. Se você faz uma decisão de fazer um lockdown e se demora uma semana para fazer essa decisão, considerando que são 1.000 mortes por dia, são 7.000 pessoas que morrem, isso fora as pessoas que estão lotando seu sistema de saúde, as outras pessoas que morrem por outras causas. Então, o que eu imagino que vai acontecer é o meio termo, né? As pessoas estão aplicando lockdown, vamos ver se vai dar certo ou não. As pessoas vão aplicar políticas regulatórias mais brandas, fazer uma coisa tipo mais, não esses lockdown inteligente mesmo, que vai pegar dados e procurar quais são as melhores horas para fechar e abrir. Daí a questão, o que eu acho que deve ser feito? Eu acho que o certo a ser feito mesmo é a parte teórica de fazer o lockdown intermitente, só que eu entendo que os modelos epidemiológicos e essa proposta, ela só leva em consideração a doença em si. Ela não leva em consideração todas as dezenas de interações com economia, com política que tem por trás, sabe? Mas não tem muito o que fazer. Eu vim da área ambiental, e na área ambiental a gente lida com os extremos, a gente se prepara para os extremos e age como se a gente estivesse no pior caso, realmente para evitar o máximo possível que a gente não esteja preparado para qualquer caso que vier. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tudo certo? Sim. Okay, Uma outra coisa que eu queria instigar todo mundo ao raciocínio, à reflexão, é a questão da privacidade que acaba sendo quebrada, né? Tudo bem que a gente consegue detectar quem pegou a doença, numa multidão, e aí todo mundo recebe a mensagem, por exemplo, que nem na Coreia do Sul, eles estão tentando implementar aqui na Nova Zelândia também. Mas
quanto vocês se sentem confortável com todo esse rastreamento? Porque em São Paulo eles estão vendo a mobilidade pelo celular, certo? Sim, sim. A questão é que, sabe, tipo, a gente... isso não é novidade. E a primeira empresa aqui em São Paulo que fez essa notícia de, tipo, tantos por cento das pessoas em São Paulo estão aderidas à quarentena, ao isolamento social. Essa empresa, ela já lidava com dados de geolocalização, faz tempo. Acontece que toda vez que a gente assina um termo de condição de uso do Facebook, a gente está dando os dados para eles. Toda vez que a gente faz isso com o Google, a gente está dando os dados para eles. Então, privacidade é uma coisa que, querendo ou não, na nossa era, não existe. É uma ilusão. E se você quiser ter privacidade de verdade, você vai viver numa caverna. Então, o problema é... O que é o certo, então? A gente aceita a realidade de que privacidade não existe, a gente usa isso de forma inteligente, ou a gente luta contra isso? Eu acho que essa é uma resposta meio filosófica, né? Vamos entrar no tópico da cloroquina. Saiu alguns estudos muito, muito bons sobre cloroquina e hidroxicloroquina, né? Que são estudos que pegam outros estudos e verificam eles, juntam os dados deles e assim conseguem milhares de pacientes. Esse é o tipo de estudo, querendo ou não, o melhor tipo de estudo que a gente tem atualmente, né? Pra cloroquina. E os resultados são que ele aumenta a taxa de mortalidade. Então, isso não é nem, tipo, explorando o mecanismo da cloroquina, que ela realmente consegue tapar certos órgãos da entrada de certos vírus, né? Então, ele faz esse trabalho, assim, de criar uma blindagem, entre aspas, na célula. Mas, pro caso do corona, isso não acontece. O corona, ele, tipo, tem uma outra porta de entrada que a cloroquina, na teoria, não tá conseguindo pegar. E, tipo, vendo pelos dados de mortes, isso não tá funcionando. E mesmo se isso estiver funcionando, os efeitos colaterais, então, não estão deixando isso ajudar a pessoa e, na verdade, estão piorando. Na verdade, eu não tenho certeza de qual das duas opções se, tipo, ajuda, mas também atrapalha e atrapalha mais do que ajuda, ou não ajuda de modo algum e só atrapalha. No ponto de vista geral, isso tá aumentando a mortalidade, sim. Definitivamente a gente não pode usar cloroquina. Né? A dose da toxicidade que é muito alta, né? E ele dá taquicardia. Imagina, um cara entubado, todo ferrado por causa da doença, ainda vai ter taquicardia e vai morrer. Essa é a questão, assim. E, sabe, uma coisa que eu queria comentar, assim, porque, nossa, tem uns parentes aí que estavam postando, falando, mas cloroquina vende sem receita aí, qualquer um pode pegar. É que nem, imagina se você tivesse um omeprazol aí, e de repente o omeprazol é a pior coisa do mundo. Cara, se você tem uma pessoa que tá primeiro com uma doença que você não conhece direito, e é aquela coisa que eu falei antes, é uma doença diferente, você vai colocar um remédio pra interagir com essa doença, você não sabe como que ele vai interagir com ela, você sabe como ele interage com algumas doenças, mas não com aquela. E pior, tem um efeito, eles estavam falando, bula, olha esses efeitos secundários disso, você achou que foi cloroquina? Não, isso é tipo aspirina. Cara, se você tem um efeito secundário em uma pessoa saudável, com baixa probabilidade, uma pequena taquicardia numa pessoa saudável, beleza, suave, normal, o organismo da pessoa consegue lidar tranquilamente, mas se o organismo da pessoa tá numa situação crítica, você pode matar uma pessoa com uma aspirina. Vale lembrar que a aspirina foi contraindicada para quem tava com dengue. Com dengue, podia matar, sim. Né? Exatamente. Então, uma aspirina que é tão comum no dia a dia, se você usa na doença errada, você mata uma pessoa. Isso falando de aspirina. E no caso da cloroquina, o Schwarza, que é um canal sobre astronomia, né? Postou um vídeo esses dias, acho que foi ontem, que ele teve uma doença uns anos atrás, eu não vou recordar agora exatamente qual doença, e ele foi tratado com cloroquina. Para essa doença específica, os médicos já limitaram muito a cloroquina, porque mesmo para essa doença específica, que esse remédio foi desenvolvido para isso, os efeitos colaterais eram muito graves, muito graves. Inclusive, os médicos queriam parar o quanto antes o tratamento com esse remédio, usar o menos possível mesmo, porque os efeitos colaterais eram grandes. E a dosagem que estão falando para
pro corona, é maior do que a dosagem que ele tava usando no tratamento dele. E além disso, na verdade, tipo, também tem um outro ponto que eu acho que as pessoas esquecem, que é muito importante a gente ressaltar, e eu tô vendo pouquíssimas pessoas falando, que é que o problema não é só pra pessoa que tá lá, que vai injetar uma quantidade absurda de cloroquina, pode ser que, tipo, ela até, assim, a taxa de mortalidade da cloroquina, tipo, o quanto que ele aumenta é significativo, mas não é aquela coisa de, tipo, meu Deus do céu, agora vai morrer porque levou cloroquina. Não, tem muita gente que só vai, tipo, continuar com a doença e depois vai ser tratado e tomara que dê certo, tomara que a pessoa sobreviva. Que vão ser as pessoas que você vai ver aí nos primos dos bancários aí, que vai aparecer no Zap, né? Mas assim, a questão é que quem precisa de cloroquina é principalmente pessoas com lúpus. E se um líder de uma nação do tipo Estados Unidos ou Brasil fala abertamente, tomem cloroquina para resolver isso, imagina todas aquelas pessoas que têm lúpus, precisam tomar esse medicamento seriamente, tipo, com regularidade. A pessoa tem e a pessoa não tem mais cloroquina na farmácia porque todo mundo tá comprando e estocando cloroquina como se fosse papel higiênico. E lúpus é grave, né? Exatamente. Daí, essa questão. O corona é um problema não só por ela, mas também pelos efeitos que ela tem em outras doenças, que são efeitos não diretos, né? São efeitos indiretos, mas que são a lotação das UTIs, lotação dos hospitais, essa questão de, tipo, remover remédio da prateleira por opção política. Então a gente tem... É um problema muito complexo, né? Então queria ressaltar esse ponto aqui. Eu gostaria de adicionar uma informação, por exemplo, como a China tem reagido em relação a essa questão desses medicamentos. Basicamente, a cloroquina não tem entrado em protocolos de tratamento da doença. Os casos novos que têm sido registrados na China praticamente não têm tido mais mortalidade. Vou dar um exemplo. Aqui na cidade de Xangai, hoje, os números atuais são 667 pessoas infectadas por 647 pessoas curadas, e os protocolos de atendimento e medicamentos que têm sido usados aqui em Xangai, pelo menos, são conjuntos de medicamentos para retrovirais, questões de HIV, associados a remédios que foram usados, por exemplo, contra o ebola. Não sei dizer o nome dos remédios, mas o tratamento com cloroquina não tem sido utilizado. E esse tratamento que tem sido usado aqui, pelo menos em Xangai, ele tem apresentado muitos resultados no quadro de melhora das pessoas doentes. Tanto que eu não lembro qual foi o último dia que teve um falecimento aqui em Xangai. Eu tô falando de Xangai porque é a realidade mais próxima de mim. E com relação a essa questão da cloroquina, tem um outro mito que acaba acontecendo. Agora eu vou dizer, por exemplo, eu fui criado na Amazônia, né, e a cloroquina, ela é um remédio que ela é muito usado também para malária. E então o que acontece? Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai teve, sei lá, quase 50 malárias. E na cabeça do meu pai, ele acredita que porque ele tomou cloroquina a vida inteira por conta das malárias que ele tomou, ele disse que a cloroquina não sai do organismo, que ele tem cloroquina no corpo, então ele não vai ser infectado. Então esse é o tipo de informação, o tipo de crença que muitas pessoas, por exemplo, na Amazônia acontecem. E lembremos um outro fator também. Lá atrás, no início da epidemia, teve muito aquela conversa, isso é um vírus de inverno, quando não vai chegar no Brasil, lugar quente não vai sofrer. E nós vemos que hoje a cidade com maior número, com maior índice de falecimentos por 1 milhão de habitantes é a cidade de Manaus, uma cidade que praticamente é 32 graus o ano inteiro, o que novamente desmonta um mito em relação a isso. E a tendência do Brasil, na minha opinião, é que isso vai se agravar, porque nós estamos chegando a uma fase de inverno, e realmente a questão do inverno, de verão, inverno, até onde eu sei, e isso o Leonardo pode talvez me corrigir, é que a questão de ser, né, a questão não é ser vírus de inverno ou verão, a questão é que no inverno as pessoas ficam mais dentro de casa, então a tendência é que vai existir ainda mais transmissibilidade, as pessoas acabam pegando mais doenças virais, doenças respiratórias no inverno, né? Então a gente está entrando para essa fase aí. Essa questão do inverno é mais a questão do organismo das pessoas, né? Porque o frio vai fazer com que a pessoa esteja fora da zona de conforto térmico, então o organismo da pessoa vai responder de uma forma muito mais precária com infecções e ela vai ficar mais doente. Não é exatamente sobre a transmissibilidade, mas uma questão biológica mesmo.
Esse lance de inverno, verão, é igual acidente de avião, não é um fator único. No inverno você tem a questão de que tá frio, então você acaba deixando sua casa mais fechada, diminui o fluxo de ar. Você tem as pessoas, elas acabam ficando mais próximas exatamente por causa da questão do aquecimento. Aumenta a troca de fluidos no ar. Você tem a questão de que no frio a sua alimentação muda, no calor você abre a casa, você sai de casa, você caminha mais, você soa, o fato de suar limpa os poros, é um monte é um efeito dominó, nunca é uma coisa só. Então, realmente, tem essa questão de, tipo, principalmente, ônibus fechado, né? Ou você vai pra uma loja e a loja tá só no ar-condicionado, o ar-condicionado tá circulando o ar interno, realmente você vai estar respirando o mesmo ar do que com mais gente, mais pessoas, né? Mas eu acho que o fator biológico atualmente vai ser mais complexo, porque se você colocar numa população que tá no inverno e as pessoas ficarem dentro de casa, isso vai ser a parte mais importante pro Covid. Mas bem, é aquela coisa, né? Tipo, os dados que as pessoas estavam vendo até então, as últimas pesquisas que eu vi, indicavam que isso não tá fazendo tanta diferença, sinceramente. Esperava-se que houvesse uma diferença muito maior em relação à temperatura, e os meus próprios dados que eu tô mexendo aqui realmente acham correlações muito baixas e não significativas em relação aos estados dos Estados Unidos, né, que eu tô lidando com dataset americano enquanto. Aqui, quando eu comecei a falar, eu usei o termo quarentena, mas porque eu não sei como chama o termo lockdown em português. Para os meus amigos daqui, de Londres, que são brasileiros e que não falam inglês, quando eu falo lockdown, eles perguntam o que é lockdown. Por isso que eu tava usando o termo quarentena, porque eu não sei qual seria o termo em português. Isolamento total, assim, né? Mas não é só você, não. Todo mundo usa quarentena e lockdown separado, até aqui nos Estados Unidos. As headlines dos jornais estão falando lockdown em português. E geralmente o lockdown, uma forma bem simples de falar, pelo menos esse tem sido um modelo bem aplicado. A palavra lockdown é usada quando, inclusive, o limite da cidade é imposto, a proibição de entrar e sair daquela cidade. Então é o isolamento total da cidade. Não é somente as pessoas realmente ficarem dentro de casa, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém sai também. Só uma correção rápida aqui, só pra finalizar aqui. Quando eu falei da questão do corona é uma gripe, eu não acredito nisso. Eu falei, a pessoa vê alguém falando isso, vê a reportagem, corona é uma gripe, pronto, na cabeça dela virou uma gripe. O corona, ele é um tipo, tem gripes do tipo corona, até mesmo que o nome da doença não é corona, a gente comentou isso no primeiro episódio, lembra? Que corona é o tipo, né? COVID, é verdade, a gente falou alguma coisa assim. Mas ninguém, cara, jornais, eles tentaram... Covid quer dizer coronavirus disease. Corona ficou já. 2019. 19, né? Que ainda é o modelo específico. É o modelo. Então não é errado chamar de corona. Exatamente. Que eu não sei falar, eu realmente não entendo, não lembro a palavra certa do modelo, a versão. Léo, aproveitando que você está aí direto na área pública, né, na saúde pública do Brasil, queria saber se as universidades estão ajudando, porque assim, a gente ouve o tempo todo, né, o Brasil não tem kits para teste suficiente, etc. Mas, por exemplo, eu trabalho aqui num laboratório de análise na Nova Zelândia, sem brincadeira, em 2 semanas a gente já fazia teste de DNA, né, com PCR. Então, a galera chegou e falou assim, olha, governo, se vocês precisarem, a gente tem um laboratório pronto, venham só auditar a gente para ver se o nosso processo está correto, e a gente pode incrementar em quase 30% a capacidade de testes de toda a Nova Zelândia para fazer mais testes se necessário. Eu queria saber, poxa, será que o Brasil também? Não é possível, eu sei que tem um monte de PCR aí, como é que vocês não conseguem aumentar a capacidade de teste? Olha, o pessoal da Faculdade de Medicina, o pessoal da Faculdade de Saúde Pública estão all-in nisso, né? Mas o pessoal de Biologia, eu sinceramente não sei. Não conversei com ninguém lá do pessoal do ICB ou do IB sobre como que tá sendo essa questão. Então não sei falar, mas é uma boa questão mesmo, tem que ver isso. Não sei se eles estão muito mais focados nessas... Porque, tipo, tá saindo várias pesquisas sobre otimização, né? De, tipo, o pessoal fazendo nova metodologia, tentando adequar as coisas pra realidade brasileira, fazendo essas metodologias mais rápidas, mais baratas, né? De detecção. Mas, realmente, eu não tô sabendo de laboratórios que estejam prestando esse serviço pra sociedade mesmo, direto. Mas eu não tô sabendo, isso não quer dizer que não tem, né? E uma outra coisa que eu queria perguntar, não para você,
Jean, eu tenho um amigo que mora na Espanha também, e ele estava me comentando, né? Inclusive, ele trabalha num sex shop, tá? Ele falou assim que passou o lockdown, os franceses voltaram a frequentar a lojinha dele, e como a loja dele estrategicamente fica perto da fronteira com a França, a galera tá indo bastante já, né? Direto pra zona. Você tem visto esse movimento também? Aqui na Espanha, na verdade, nesse período tivemos fronteiras fechadas, mas como eles começaram a desescalada, então as fronteiras foram abertas com controle. Só que depois de um tempo, o governo espanhol, unilateralmente, ele decidiu que todos os estrangeiros que entrassem, eles iam ter que obrigatoriamente passar 14 dias da quarentena, né, em algum lugar, num hotel, em observação, para depois poder circular livremente pela Espanha. Ele não avisou ninguém, nem Portugal, nem França, nem ninguém da União Europeia. No caso específico da França, eles deram a réplica que todo espanhol que vai para a França tem que fazer o mesmo, tem que ficar 14 dias lá esperando para ver se não acontece nada com ele. Então, tá nesse impasse, na verdade. O governo espanhol teve essa atitude, o francês está com essa atitude. As fronteiras estão fechadas, mas existe o trânsito, né? Porque existem mercadorias que passam para lá e para cá e tal. E as pessoas que trabalham de um lado e de outro. Mas todo esse dia a dia que antes era normal, que o pessoal ia e voltava, não precisava papel, você levava, mas não te paravam, né? Agora eles estão sendo parados, todo mundo está sendo parado, então ficam umas filas enormes na fronteira. O pessoal está reclamando muito. A gente que mora aqui perto da fronteira, a gente mora uns 20 minutos da França. Lá nos cartazes na estrada sempre está escrito que está fechado, para evitar que o pessoal vá para lá, né? Porque senão tá meio caótica a situação. Eles estão pedindo papel e para atravessar tá demorando em média umas 2 horas. O pessoal que vai diariamente tá reclamando bastante, né? Porque eles são os grandes afetados. Mas tá assim agora. Eu não sei como é que seu amigo tá agora, mas até esses dias aí a fronteira tava semi-aberta. Tava aberta, mas mais controlada. E agora ela tá totalmente controlada, na verdade. É isso, não sei como a coisa vai andar daqui para frente, mas espero que com a desescalada aqui na Espanha a coisa melhore, né? Aqui nós já estamos com números bons em relação às vítimas do coronavírus. Claro que o número de um morto sempre é ruim, mas os números estão melhorando. Cada vez temos menos diagnosticados com o corona e menos mortes. Então eu espero que isso seja rápido, apesar de não ser tão rápido assim. O governo também tem um problema que eles estão, agora com a desescalada, eles estão num processo muito rápido de desescalada, no meu ver. Então, não sei porque, como a gente demorou muito para chegar no pico da curva, né, para ela começar a descer, quando ela começou a descer, o governo começou uma desescalada meio abrupta, no meu modo de ver, né? Porque eu não acredito que os números sejam tão positivos, como a gente já tinha falado alguma coisa antes. Ninguém tem o controle dos números, né, na verdade. Você tem alguns números aí, mas você nunca sabe a situação real. Então é complicado isso, né? Tem muita gente assintomática também, e que aqui na Espanha a galera não foi testada. Então, vamos ver, espero que a desescalada, apesar de estar sendo um pouco rápida, ela venha com melhores notícias. Entendi, muito obrigada. Mas então, Rafael, qual que é a sua perspectiva em relação ao Covid, né? Digamos assim, a uma cura, uma vacina, alguma coisa. Como que é a sua perspectiva em relação a isso aí na China? Olha, Williams, eu acho que a Covid vai ser uma doença que vai rápido à humanidade, eu realmente acredito nisso. A gente vê muitos grupos de pesquisas em relação à doença. Eu sei que existem aí mais, sei lá, quase 200 grupos ou até mais curando diferentes vacinas, se eu não estou enganado, curando aí uma solução para a Covid. É uma doença que todo mundo está com foco no momento. Aqui na China eu sei que existem vários grupos, vários testes sendo realizados. Inclusive aqui na minha universidade, na Tsinghua University, tem uma vacina sendo testada. A minha expectativa é que vai sair uma vacina sim. Não sei dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que vai sair mais rápido que o tempo normal. A gente já vê aí algumas empresas falando que talvez venha gerar uma vacina até outubro, dezembro. Inclusive, se não tem nada, a Pfizer falou aí, espera que a partir de outubro comece a comercializar uma vacina para Covid, né? Então, eu acho que vai sair sim.
Aqui na China, vejo as coisas muito mais controladas, né? A gente já tá saindo, nós já estamos andando pela rua. Eu acredito que por aqui a coisa vai acontecer, vai andar mais rápido. Porém, né, eu acho que a expectativa agora que todo mundo tem é com relação à chamada segunda onda, né? Então, se essa vacina vai sair antes da segunda onda ou não, pelo menos com relação aos países aqui na Ásia, é um fator bem importante aí a ser ponderado e ser pensado. Eu acredito que até sair essa vacina, as coisas ainda vão estar bem incertas. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. E com isso chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado a todos vocês que ficaram ouvindo até o final. Agradeço a presença de todos os participantes do programa de hoje. E como já é de costume no programa, eu vou pedir para que todos façam o encerramento e as considerações finais. Como já é de tradição, vou iniciar aqui pelo meu lado esquerdo com você, Andrei. Deixe suas considerações finais e o tchau pra galera. Beleza, William. Foi um programa excelente, bem informativo. Um abraço a todos, obrigado. É sempre muito bom participar e hoje, especificamente, eu aprendi muito nesse episódio. Jean, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à família Pré-Startcast e muito obrigado pelas informações que você trouxe aí da Espanha. Sempre que você quiser e puder participar dos episódios, fique à vontade. E eu vou pedir então que você deixe as suas considerações finais e um abraço para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço vocês. É uma oportunidade muito legal de estar nesse papo aqui. Qualquer coisa que vocês queiram saber, eu estou à disposição para as próximas jornadas. E um abraço a todos, muito obrigado por me convidar para entrar nessa família aí. E a gente vai conversando. Obrigado, cidadãos do mundo. Abraço a todos. Isa, você também seja bem-vindo à família Pré-Startcast. Muito obrigado pelas informações de Londres. Sempre que você quiser e puder participar dos episódios, fique à vontade. E deixe as suas considerações finais e o tchau para os nossos ouvintes. Olha, muitíssimo obrigada por me convidar. Foi um prazer estar aqui, conversar com vocês, participar desse bate-papo. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Alan, você que já é de casa, muito obrigado aí pela presença e se cuida aí, cara. Eu sei que assim como no Brasil, as coisas não estão muito boas aí para os Estados Unidos, né? Vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau para os nossos ouvintes. Mas vamos que vamos. O negócio é comer coxinha e usar 5G. Dispensa a coxinha. Então vamos no Outback, William. Vamos lá também, cara. Beleza. Rafa, muito obrigado aí pelas suas informações da China. Também seja bem-vindo à família Pré-Startcast. Foi bem interessante e legal as informações que você trouxe da China e acredito que tenha mudado a visão de muitas pessoas. Sempre que você puder e também quiser participar dos episódios, fique à vontade. Será uma honra ter as informações aí da China. E vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Beleza, Williams. Então, bom, é isso. E desejo muito sucesso para todo mundo, muita serenidade, muita paciência também, que a gente precisa, discernimento, né? Então esses são os meus desejos aqui da China. Muito obrigado, Williams. Agradeço demais pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer participar do podcast com vocês. Meu primeiro podcast, diga-se de passagem. O primeiro de muitos, né? Ok, obrigado. Maia, muito obrigado pelas informações da Nova Zelândia. Também seja bem-vindo à família Pré-Startcast. Sempre que você quiser e puder participar dos episódios, fique à vontade. Vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Ok. Bom, meus queridos, na verdade, primeiro eu quero parabenizar a equipe, porque eu sei que não é fácil fazer um podcast com pessoas de tantos países diferentes, com fusos horários, porque, por exemplo, agora são 1h22 da manhã aqui na Nova Zelândia. E eu sei que teve gente que acordou muito cedo, teve gente que, enfim, teve que interromper as atividades do trabalho, né? Então, parabéns de verdade. Acho que a informação que vocês estão trazendo é fundamental, as pessoas precisam saber. Stay safe e que acarra. Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Também seja bem-vindo aí à família Pré-Startcast. Sempre que você puder trazer essas informações técnicas, sendo conteúdo técnico ou apenas por diversão, né, para que a gente consiga divertir o pessoal, sinta-se à vontade para participar de
quais episódios você quiser. E as portas dos nossos estúdios sempre estarão abertas. Vou pedir que você deixe suas considerações finais e o tchau para os nossos ouvintes. Beleza, na verdade eu que agradeço aí pelo serviço social que vocês estão prestando, disponibilizando esse espaço no seu podcast. Então é isso aí, muito obrigado. E como já é de tradição, agora eu vou pedir para você, Renin, deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Galera, valeu por ouvir até aqui. Tchau. Eu vou deixando aqui o meu tchau. Muito obrigado a todos vocês que ficaram ouvindo até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Até o próximo programa. Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Press Starcast.